Olá, pessoal, bom dia. Não sei se vocês estão escutando aí, tudo certinho. Se alguém puder dar Bom um. dia, Rafa. Tudo Opa, certo aqui? bom dia, obrigado. Oi, Ana, bom dia. Obrigado, Cleiton. Então vamos lá para mais um encontro do Clube das Sinapses. Dessa vez falar sobre o impacto disso aqui, que está na nossa frente, nesse exato momento, da telinha no nosso cérebro, né? E tem bastante coisa interessante, que esse é um assunto, né, cada vez mais de interesse da sociedade como um todo. A gente tem usado muito da tela. Qual é o impacto disso? E a gente vai falar sobre isso hoje também. Bom dia, Roberta. Fica à vontade, querida. Eu estou testando aqui uma transmissão um pouco diferente, que nas telinhas, eu tenho às vezes um analfabetismo digital, eu digo, né? E eu demoro às vezes a aprender alguma coisinha. Eu estou testando, eu botei a câmera do meu celular daí para ficar um pouquinho diferente assim, e eu acho que ela fica com qualidade melhor e talvez vocês vão ver o slide comigo de uma forma diferente. Mas vamos ver, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, então primeiro, né, quero agradecer aí vocês, a presença de vocês. Isso aqui só acontece se tiver gente aqui para a gente trocar uma ideia, um sábado de manhã, então, brigadão. Esse é um assunto que eu considero bem importante, eu sempre tenho curiosidade de pesquisar sobre, aprender sobre, então eu fazia muita questão de trazer ele aqui para o clube faz tempo, assim, desde que eu criei o clube eu pensei, numa hora eu vou ter que trazer esse assunto para lá. E daí agora eu senti que foi esse momento, sim, preparei um material para isso. E daí a aula, né, o nosso encontro aqui, enfim, vai funcionar como geralmente funciona. Eu vou expor para vocês alguns dados, né, passar algumas informações, e a gente faz aquelas pausas para ter aqueles momentos em que a gente troca uma ideia, conversa, né? A participação de vocês aqui é muito boa, muito bem-vinda, assim, enriquece muito o encontro. Então, encorajo mesmo que vocês participem. Inclusive, enquanto eu estiver participando, né, se quiserem ir colocando algo no chat, enquanto eu estiver ali apresentando os dados, se quiserem colocando algo no chat, fique bem à vontade, tá? Bem à vontade mesmo. Depois, nas pausas, eu dou uma lida, a gente volta. Eventualmente, se quiser levantar a mãozinha ali, enfim, para abrir o áudio, participar, fique bem à vontade mesmo, tá bom, pessoal? E também, né, peço, tanto para quem está assistindo agora, tem um pessoal que assiste depois, também gravado. Peço para dar aquela força no projeto. Como que eu posso ajudar o projeto, Rafael? Bom, por exemplo, tirando um print da aula, compartilhando na rede social, mencionando o Clube das Sinapses, né? Me marca lá, pô, isso aí já ajuda pra caramba, assim. É um gesto relativamente simples, mas que dá bastante retorno, ajuda bastante, assim. Mostra o projeto para mais gente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. No final eu coloco também a presença, não posso esquecer que às vezes eu esqueço, né? O formulário de presença, que é para aqueles que querem um certificado e tal. Então a gente tem adotado a política de quem tiver 80% ou mais de participações aí nos encontros, ganha um certificado de presença a cada semestre, com as horas correspondentes. E mesmo quem assiste gravado depois pode ganhar esse certificado de presença também. Na descrição do vídeo sempre está o link lá do formulário, certificado de presença. Então fique bem à vontade também o pessoal que está assistindo gravado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Bom, teoricamente vocês estão vendo a minha tela comigo do lado aí, né? Um jeitinho um pouquinho diferente e, e que eu acho que talvez fique melhor, sobretudo para depois quem ficar gravado. Na hora das discussões a gente volta a se ver todos nós. E, repito, fiquem à vontade para ir colocando as situações de vocês. Então eu dei o título para esse encontro, né, de Do Pixel à Sinapse, quais os impactos neuropsicológicos do uso de telas. E tem um bocado de impacto aí, a gente vai ver, pessoal. Eu já tinha algum conhecimento, mas preparando esse material, acabei tendo contato com mais estudo, mais coisa. Eu pensei, caramba, isso aqui é algo que realmente impacta bastante. E eu fico pensando a longo prazo o que isso pode acontecer, né? Sobretudo numa geração que já está crescendo com isso. Então a gente vai ver um pouquinho disso. E as sinapses que a gente vai fazer aqui hoje, né, que eu proponho para vocês, como o tempo de tela, né, da infância até a vida adulta, como que tá, esse tempo está remodelando a atenção, a memória, aprendizado. Tem coisas que nem precisa de estudo, né? A gente já começa a observar assim no dia a dia mesmo, principalmente quem tem crianças, professores que têm contatos com jovens, alunos, né, que já cresceram nesse universo mais conectado a telas. Não que não existisse antes, mas que agora está mais, né?
O que acontece com o cérebro e a saúde mental quando a hiperconectividade se transforma assim, em sobrecarga, a gente começa a usar demais, por exemplo. Até que ponto o uso crônico das telas pode acelerar processo de estresse, neuroinflamação e até mesmo declínio cognitivo. Alguns estudos mostrando isso que eu quero trazer para vocês. E entre riscos e benefícios, né, como encontrar um equilíbrio nisso tudo, porque também não dá para viver sem. Ó, a gente está aqui diante de uma tela. Eu considero que a gente está fazendo um bom uso agora, né? Estamos usando a tela para fazer sinapses, né? Aprender coisas, expandir conhecimento. Então, como equilibrar isso, né? Para que as telas sejam, na verdade, nossas aliadas e não inimigas nesse nosso processo de desenvolvimento. Então, tudo isso aqui eu pretendo trazer para vocês hoje, são as sinapses que eu pretendo fazer com vocês, tá bom? E começando, então, do começo, né? Primeiro que esse fenômeno das telas não é uma coisa assim absolutamente nova. Eu lembro que eu ficava vendo os desenhinhos na frente da TV, assim, às vezes um pouquinho mais perto, eu escutava, né, da minha mãe, do meu pai, não fica muito perto, faz mal, não sei o quê. Então já tinha esse discurso em relação à tela fazer mal de alguma maneira, né? E eu lembro muito bem que eu pensava, pô, meu pai e minha mãe não sabem de nada, tal. Aqueles pensamentos, né? Que deve ser o que as crianças de hoje em dia pensam também, não vai fazer mal nada, enfim. Então não é uma coisa absolutamente nova, mas na vida moderna é uma coisa que virou muito presente, muito, demais, porque a gente saiu da TV, tem agora os tablets, os celulares, né, os smartphones, enfim, tem muito mais telas agora, tem na palma da nossa mão a toda hora, por exemplo. E só para vocês terem uma ideia, ó, nos anos 70 nos Estados Unidos, né, o uso de tela começava aproximadamente aos 4 anos de idade, enquanto que a partir dos anos 2000 isso passou a ser aos 4 meses de idade. Então a gente não só está usando mais, como a gente está usando mais cedo já. Isso pode ser um grande problema, tá? Ah, ainda nos Estados Unidos, né, crianças e jovens de 8 a 18 anos passaram de cerca de 7,5 horas por dia em telas. É bastante tempo, né, pessoal? Pô, 8 horas, um terço do dia. Pensar que tu dorme outro terço, sobra um outro terço só para fazer o colégio, essas coisas. Então, é muito tempo conectado numa tela. Pode ser videogame, televisão, celular, enfim, é bastante tempo. E esse tempo aumentou nos últimos tempos, assim, né? E no Brasil, estudo recente aí com adolescente mostrou que mais de 75% desses adolescentes usam telas por mais de 4 horas diárias, tá? Em dias de folga, esse número sobe para mais de 80%. Então, não há dúvidas de que essa cultura digital hoje ela é onipresente, né? Tá em todas as idades, até mesmo em todas as classes, né? A maioria absoluta das pessoas tem uma tela na palma da mão, e desde questões relacionadas à educação, lazer, né? Sobretudo agora que nós aqui dentro dessa área da educação, mas também relações sociais, como a gente tem falado, questões do trabalho. Essa imagem aqui, ó, quantas vezes a gente viu essa imagem aqui no sofazinho, né? Tipo jovens, adultos, crianças, enfim, todos um do lado do outro numa mesa, às vezes de restaurante, num sofá em casa, e cada um na sua tela, né? Isso aqui tem sido cada vez mais frequente. E às vezes é meio distópico, assim, dá um pouquinho de receio também. Então, isso é cada vez mais presente, não há dúvida. A gente tem muitas telas e cada vez mais cedo estamos expostos a elas e cada vez usando por mais tempo por dia. Isso é um fato. Então, o que que isso está causando? O que que a ciência já tem dito sobre isso? O que que isso pode fazer no nosso cérebro? Essa aqui é uma revisão bem interessante do International Journal of Mental Health and Addiction, né? É uma revista do grupo Nature. E é uma revisão, enfim, todas essas referências aqui eu passo para vocês, tem lá a lista no final, tal. Quem, né, eu sempre falo, quem quiser adentrar um pouquinho mais na Toca do Coelho, dar uma lida com mais atenção, é bem fácil de acessar com esse material que já está lá numa pastinha, que eu deixo o link ali no grupo do WhatsApp, é só acessar essa pasta que tem esse arquivo aqui com PDF, já está lá. Inclusive, pessoal, uma novidade aqui, para essa aula eu criei, mas não disponibilizei ainda, vou dar uma formatadinha e tal, mas eu quero fazer como frequência a cada encontro ter um e-book sobre o encontro. Então eu criei um e-book com a ajuda da inteligência artificial, que a gente vai falar aqui, mas o conteúdo todo totalmente curado por mim, mas ajuda ali pelo menos na formatação, na montagem e tudo mais, né? Que facilita bastante. Então, cada encontro tem um e-book, assim, um e-book, um mini e-book, eu vou chamar, né? Que é uma coisinha mais simples, mais direta, mas para quem quer ter um material escrito também vai ser, e com todas as referências, então eu acho que vai ser um material bem legal aí para o projeto. Então, assim, essa revisão aqui, pessoal.
ela traz, por exemplo, alguns dados muito interessantes em relação ao uso precoce de tela, como isso está afetando o neurodesenvolvimento, né, das nossas crianças. Porque eu, sinceramente, eu tenho crianças aqui em casa, né, tenho um filho que vai fazer 3 anos, tenho uma de 5 e uma de 12. Tenho bastante filhos. E eu tenho um cuidado, a gente tem um cuidado, sobretudo nesse início, em relação às telas. Esse filho que vai fazer 3 anos é zero, não pode ter tela, ele não tem. A de 5 anos, né? Já tem 5 anos e meio. Ela tem um tempinho que ela pode ficar, não é todo dia. A gente, né? Se ela não pede, a gente não oferece. E se ela pede, a gente negocia, assim, no máximo 1 hora por dia, né? E a mais velhinha acaba ficando um pouco mais, mas a gente também tenta controlar. Mas eu me assusto, pessoal, eu realmente me assusto quando eu vejo crianças assim, com 2 aninhos, usando a tela e tipo assim, sem limite, né? Muitas pessoas, às vezes mais próximas e tudo mais, que a gente vê assim, pô, larga a tela ali para criança de 2 aninhos e meio por aí. Porque eu não julgo assim no sentido de que, pô, às vezes é cansativo pro pai e tal, bota ali ele fica quietinho, né? É uma coisa, né, que ajuda nesse sentido. Mas os impactos disso é que me preocupam. Muito cedo, pessoal. Ali eu tô tendo um boom de sinapse gigantesco. Tem vários pontos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento infantil que são essenciais, são extremamente importantes nessa fase da vida, desenvolvimento de linguagem, um bocado de coisa, e tu tá substituindo simplesmente interações sociais, tu tá substituindo outros estímulos por uma tela ali que tem seus estímulos também, mas não é a mesma coisa. E como é que vai ficar esse desenvolvimento daí? Então isso é uma coisa bem preocupante e essa revisão traz dados, né, que faz a gente ficar preocupados. Por exemplo, exposição antes dos 2 anos, eles viram estudos mostrando que está associado a déficit cognitivo e motor, né? Tem prejuízo na atenção, na linguagem e na coordenação, porque a criança estaria brincando, se mexendo, né, fazendo outras coisas e ela está ali paradinha com uma tela. E como é que vai desenvolver a parte motora se ela não estimular isso? Lembre, o nosso cérebro funciona por estímulo, né? Então ele aprende por estímulo. Para eu aprender algo, eu tenho que me submeter àquele algo, né? E assim eu vou melhorando. Assim é com qualquer coisa. Se eu, sei lá, for. A gente viu ali que numa aula da neuroeducação, inclusive surgiram um encontro do Clube da Sinapse, um estudo da Nature que mostrava que pessoas que aprenderam malabarismo mudaram o cérebro, mas para elas aprenderem malabarismo, elas tiveram que fazer malabarismo, e ir tentando, e, né, e errando, ou seja, aquela parte tanto visual que foi desenvolvida e motora, necessitou da prática. Então, uma criança que abdica de ficar brincando, de ficar se mexendo, de ficar fazendo coisas e fica só na telinha, cara, ela pode ter um prejuízo gigantesco nessa parte de coordenação e também parte cognitiva, relacionada à atenção, sobretudo se for vídeos curtinhos, né? Que o teu cérebro vai ficando acostumado a vídeo de segundos, segundos, segundos. Tu começa a ter problema para atenção com mais tempo. É o que a nossa geração mais nova hoje vive, assim, né? Tanto é que eu tenho um pessoal que me ajuda ali nas redes sociais, fazendo conteúdo e tal. E quando eu vou fazer vídeo no começo, mesmo fazia 25, 7 minutos, Rafael, o vídeo tem que ser 90 segundos no máximo e tal. Daí eu falava para eles assim: ah, pessoal, não vai rolar. Eu consumo vídeo de mais tempo, tem gente que deve consumir os meus vídeos de mais tempo também. Mas aí com o tempo eu fui vendo que realmente para uma comunicação efetiva tinha que diminuir o tempo. Eu fiz essa adaptação porque eu achei que poderia valer a pena, de que aquela informação em pouco tempo poderia ser uma isca para uma informação de mais tempo, entende? Mas ainda assim a gente está se moldando isso. E no neurodesenvolvimento acontece essa questão, com o uso ali antes dos 2 anos de tela, a gente começa a já ter problema de atenção. A qualidade do conteúdo também é importante, pessoal. Não dá para dizer que tudo é igual, tá? Por exemplo, tem conteúdos interativos que pode estimular um bocado de coisa, vocabulário, expressão. Essa minha filhinha de 5 anos e meio, ela usa, né, o tempinho que ela pode usar. Eu tento estimular esse tipo de. Eu pergunto, o que que tu vai fazer? Ah, vou ver um videozinho no YouTube. Pô, é uma coisa mais passiva, assim, né? Não, eu vou jogar um joguinho aqui. Tem, por exemplo, ela adora jogo de 7 erros. Cara, jogo de 7 erros é atenção total. Tu tem que prestar atenção numa imagem, prestar atenção no outro e ficar procurando. Então eu estimulo isso. Joguinho de memória, ela gosta. Então, dependendo do conteúdo, tem diferença. É o que a revisão aqui traz, por exemplo. Isso é importante. Eles mostraram que mais de 2 horas dia em crianças tem alteração no córtex, né? Já alterações sinápticas, e que é óbvio que vai ter, né? Qualquer coisa que a gente faça, pessoal, que a gente aprende, reverbera na forma com que o nosso cérebro está organizado. Isso em nível estrutural e nível funcional também, obviamente, como consequência. Então, tem alterações no córtex que, como eu já disse, pode afetar aí questões do desenvolvimento cognitivo, possivelmente reduzindo esse desenvolvimento até. E também a exposição precoce, isso é um problemão, a gente tem visto, essa revisão traz de uma maneira bacana.
tem mostrado cada vez mais um risco aumentado para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Imagina, o córtex, pessoal, é a região do nosso cérebro, esse córtex frontal aqui principalmente, é a região do nosso cérebro que é muito importante para uma série de questões, assim como tomada de decisão, planejamento e atenção. Atenção aqui, ó, total. Se tu tem uma atividade que vai reduzindo, vai causando alterações nessa região, tu pode começar a diminuir, né, a habilidade que é comandada por essa região, como a atenção, por exemplo, né? Pessoas que têm TDAH, as conexões sinápticas aqui no córtex frontal, elas estão ali, de repente, não funcionando de um jeito que era para funcionar, por isso muitas vezes tem que ser medicada. Vai lá, toma um medicamento que aumenta a atividade do córtex pré-frontal, ela aumenta, melhora a atenção. Então, tu ter uma exposição precoce à tela que mexe com isso aqui, realmente pode levar a TDAH, levar a ansiedade. O córtex pré-frontal, por exemplo, ele meio que controla a amígdala, aquela estrutura lá do sistema límbico que é responsável pelas emoções. Então, ela se ativa em situações de ansiedade, de agressividade e tudo mais, mas o córtex pré-frontal deixa ela meio que quietinha ali. Ei, fica aí na tua, não é a hora. Daí aparece uma coisa, opa, agora sim é a hora. Então, se tu vai perdendo esse controle, tu vai começando a ficar mais ansioso, né? E até mesmo relacionado à depressão na adolescência e uma série de coisas. Então, essa revisão aqui vale a pena, porque ela traz várias questões importantes em relação ao número, ao efeito, ao impacto das telas no neurodesenvolvimento. Me preocupa muito isso, pessoal. As crianças, tá? Porque é o nosso futuro, né? A gente tinha um médico uruguaio, um psiquiatra uruguaio, que fazia um comentário em relação à Ritalina, que de repente pode ser a mesma coisa em relação às telas, que ele diz que a gente está cometendo um genocídio do futuro, né? A gente está plantando aí uma sementinha que pode não vingar de uma maneira saudável lá na frente, né? Então, essa é uma das principais preocupações, já comecei com ela aqui, né? Porque, de fato, é isso, neurodesenvolvimento infantil, o quanto isso é afetado. Isso é uma questão bem importante. Outra coisa, em relação ao aprendizado e memória, o que que os estudos têm trazido, né? Aqui eu peguei uma figura, uma adaptação do quadro da Ali, né? A persistência da memória, mas ao invés de ser os relógios lá, estavam aqui os Excel, os Chrome, os Firefox da vida, enfim. E porque o impacto, o que que as telas fazem no aprendizado da memória? O que que os estudos têm dito sobre isso, né? Por exemplo, essas telas são distratores para a gente, né? Constantes, a gente está sempre ali distraído com alguma coisa. E isso prejudica demais a atenção sustentada. Aquela, lembra? Eu falei agora, os vídeos têm que ser curtos e tudo mais, porque a gente está educando uma geração para isso através das telas. Então, a atenção sustentada, assistir um filme por 2 horas, uma palestra, uma aula, isso tudo está ficando cada vez mais difícil, pessoal, para a nova geração. Eu tenho uma experiência tanto de contato com alunos, como principalmente da psicologia, né, que eu também atuo como psicólogo agora, de jovens que têm dificuldade de, por exemplo, quando elas estão assistindo, esses jovens estão assistindo um filme, eles com muita frequência ficam colocando para frente, tipo, pulam partes, né? Colocam no rapidinho. Cara, eu assusto, eu observo isso com muita preocupação, assim. Tem um filme que eu não sei quem aqui já assistiu, aquele filme Clique, que é com o Adam Sandler, até ele tem um controle remoto que ele passa as coisas para frente. E ele começa a passar a vida dele para frente. E daí tem até uma moral legal lá no final e tudo mais, assim, é um filmezinho daqueles mais simplesinho no sentido de formatação, né, para quem gosta do cinema, mas é um filme que traz uma coisa muito bacana, porque quando eu vejo as pessoas passando os filmes para frente, essas coisas, caramba, é o clique, cara, acontecendo, né? E lembrem, essa dificuldade com atenção sustentada, pessoal, de novo, da aula de neuroeducação. Vou fazer alguns links com esse encontro de neuroeducação que a gente teve. Quem não assistiu, vai lá no nosso material, assiste, que tá bem bacana. De novo, a atenção, pessoal, é a porta de entrada para o aprendizado. A atenção é a porta de entrada para o aprendizado. Se não tem atenção, o aprendizado não acontece. Entende? E daí a gente está falando de uma geração que está tendo dificuldade com atenção sustentada. E daí, como é que vai aprender? Né? Então aí já começa a ter uma ideia dos impactos no aprendizado. Criança com maior tempo de tela também, por exemplo, tem apresentado atraso em resolução de problemas, linguagem. Imagina, ela não exercita a linguagem, ela fica ali passivamente só
quando eu falei ali do slide anterior do neurodesenvolvimento. Ela fica passivamente consumindo um produto. Sem ter, a não ser que seja um joguinho que ela tem que falar junto, tal. Enfim, né? Eu falei, o conteúdo importa. Mas ela, no geral, fica passivamente recebendo esse conteúdo aí, né? Então ela vai ter um atraso no desenvolvimento de linguagem, pessoal. Memória de trabalho, aquela memória de curto prazo, né? Que dá essa sensação de sequência das coisas. Isso também acaba ficando prejudicado. Tem estudos mostrando que os estudantes universitários que não têm telas em sala, eles têm um desempenho significativamente melhor em prova, tá? Porque o simples fato, pessoal, pode não. Aí é interessante. As referências estão sempre aqui embaixo, tá? Tem estudos mostrando que o simples fato de o celular estar junto da pessoa, ela não precisa estar usando o celular. De estar junto da pessoa, na carteira do lado, né, no penal, isso já distrai ela, já atrapalha. É uma notificaçãozinha que vem, é aquela sensaçãozinha, pô, tem que olhar, não tem. Tudo isso é distrator. Então, os estudantes universitários que a tela não está na sala, já muda completamente. Olha só como é doido. Eu fiz alguns experimentos já em sala de aula e, nossa, é muito visível o resultado. Uma vez, na psicologia, já faz tempo, isso antes da pandemia, eu tinha umas atividades lá que era tipo uma gamificação, dava uns pontinhos, e uma das possibilidades era que ganhava pontos era deixar o celular. Eu fazia uma carteira, deixava uma carteira lá na frente assim do quadro com uma caixinha e as pessoas deixavam o celular lá. Não era obrigatório, mas quem deixasse ganhava uns pontinhos. E ainda eu fazia tipo uns poeminha, uns poema meu, uns poemas que eu tenho do meu livro. Deixava lá, quem deixava o celular ainda ganhava um poema. Tem que dar uma recompensinha, né? O pontuação, um poeminha e tal, para a pessoa deixar lá. E pessoal, assim, as aulas em que os alunos deixavam o celular lá mudava completamente. Completamente. O celular estava na sala de aula, mas não estava mais à vista, não estava mais de posse do estudante. Mudava completamente. Eu tenho até vontade de fazer uma pesquisa, um experimento com isso ainda. Porque o simples fato de estar na sala muda, né? Então é aquele negócio, pô, vai para a sala de aula, criança não tem tanta essa maturidade às vezes para tomar decisão, mas um adulto, né? O que que tu estás fazendo ali? Ah, eu quero aprender. Por que que eu quero aprender? Porque eu quero ser um bom profissional. Então eu preciso aprender. Então tá bem consciente do que é isso, né? Na maioria das vezes, ninguém tá lá, eu tô aqui porque eu tô, né? Não quero ser um bom profissional, eu quero ser mais ou menos. Não me importa de não aprender. Duvido quem pense assim. Senão não estaria lá. Então, pô, tenta dar uma desconectada, porque afeta o aprendizado, afeta a memória. Exposição crônica, pessoal, a longo prazo, muito tempo, que é todos nós, praticamente. A gente está tendo uma exposição crônica à tela. Eu também estou falando essas coisas, mas eu convivo na tela também. E eu tento me policiar, tenho meus problemas, mas exposição crônica retém menos conhecimento a longo prazo, estudos têm mostrado, né? Imagina, se não tem atenção, não tem aprendizado, não tem memória, retém menos conhecimento. Simplesmente uma lógica neurocientífica, assim, é um cálculo quase que matemático. Não tem como fugir disso, então é totalmente previsível que eu vou ter menos conhecimento a longo prazo. A gente está também cada vez mais terceirizando o nosso HD, né? A nossa memória. Isso é um fato. É menos retenção de conhecimento. Eu vou dar um exemplo simples, que não necessariamente é um conhecimento, assim, mas é uma informação, que talvez muitos de vocês não tenham vivido isso, conforme a idade aí. Mas eu lembro, pessoal, quando eu era adolescente, ali tinha meus 15, 16, 17 anos, não tinha tela, né? Não existia. Essa mudança foi rápida. Não que eu sou velho, é que mudou rápido, eu brinco. E assim, pessoal, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, a gente tinha telefone fixo, né? Cara, eu sabia de boa, assim, uns 40 números de cor, de cabeça. Até hoje eu sei esses números, né? 1392 era o meu, 1307 era da minha avó, o final tô falando só, né? 1352 era de um amigo meu, 1318 era da pessoa que veio ser a minha esposa, inclusive. Então, cara, eu sabia vários números de cor. Hoje eu sei o meu, o da minha esposa, eu não sei nem o da minha filha de 13 anos. Eu sei que o final dela é igual ao meu, mas o início eu sempre me perco. Eu não sei. Ou seja, eu terceirizei, né? Eu tenho um HD externo. Tá na palma da minha mão essa agenda, mas não tá mais na minha cabeça, né? Então, olha só, um exemplo prático de como realmente a gente vai retendo menos conhecimento a longo prazo, por aqueles fatores que eu já falei, atenção e tudo mais, e pelo simples fato que a gente está terceirizando o HD. E também porque tem muitas informações hoje em dia, né? Imagina uma agenda, um monte de coisa. Porque o mundo está ficando mais maluco nesse sentido. O mundo está muito mais, com muito mais estímulo, mais informações, e a gente está tentando adaptar esse mundo. E esse aparelhinho
mas vem nesse sentido. A gente dá uma terceirizada no nosso HD. Nosso HD natural agora tá fora ali, muito doido. Quantas vezes eu tiro foto de coisas, pessoal, para minha memória, né? Tipo lá, uma coisa, pô, tinha uma foto disso aqui que eu posso usar. Às vezes nunca mais olho, mas de qualquer forma, né, já que não tá ficando aqui nesse HD, eu boto no HD ali externo. Então isso é muito, muito doido, tá bom? Seguindo aqui, vocês vão colocando aí suas mensagenzinhas, tal, depois a gente vai fazer uma pausinha e troca uma ideia bem bacana. Saúde mental e telas, aí tá uma coisa muito preocupante, pessoal, muito preocupante, sobretudo entre jovens, mas não só sobre jovens, né? Tem vários estudos mostrando links preocupantes entre o uso de tela e deterioração da saúde mental, tá? Vários. O uso excessivo de telas, obviamente, né? Que dá para fazer com equilíbrio, a gente vai falar sobre isso também. Mas, por exemplo, aumento de sintomas como ansiedade, depressão e estresse, básico, né? Uma galera aí com problemas de ansiedade, depressão e estresse, e as telas têm uma influência nisso, isso é fato, né? Uma coisa que acontece, sobretudo em redes sociais, né? As comparações sociais negativas, que faz cair a autoestima, cai bem-estar. Ali no Instagram todo mundo é lindo, todo mundo é feliz, todo mundo é bem-sucedido, né? Só vem a parte boa. Porra, e eu aqui na minha vida real, que é tem cheio de problema, cara, cheio de coisa, que bosta, né? Desculpa aí as palavras, mas enfim, aqui é o meu espaço livre para falar as palavras. Que merda, cara, né? Tem essa impressão que acaba passando, né? Mal sabe a pessoa que tá todo mundo ali que tá lindo e bonito e eficiente e tudo no Instagram também tem um monte de merda na vida acontecendo, né? Então a gente mostra aquilo que é mais interessante mostrar, talvez. E daí nisso as comparações são perigosas, principalmente pessoal, né? Ah, eu tenho 8 anos de psicoterapia, estou relativamente bem vacinado para essas coisas. Ainda assim, quando às vezes, né, de uma forma inconsciente, me pego caindo numa situaçãozinha dessa, imagina um adolescente que está crescendo, está se conhecendo ainda, pessoal. Ele, nossa, isso aí vai impactar muito nele, muito mesmo, assim. Então me preocupa muito essas questões de padrão, né, de corpo, de um bocado de coisa. É uma vida que não é real e eu tento me encaixar em algo que não é real, em algo que é difícil, e eu não consigo, porque não é real. E se eu não consigo, eu me frustro, e eu baixo a autoestima, e eu tenho uma queda no meu bem-estar. Isso é preocupante também, né? Uso noturno aqui, um outro problemão gigantesco, porque o uso noturno de telas, a gente falou sobre isso, né? De novo, um outro encontro aqui do Clube da Sinapse que eu curti muito, que a gente falou do sono e dos sonhos, e a gente fala lá sobre o uso de telas. O uso de telas prejudica muito o sono, muito. Não dá para usar tela antes de dormir. Não dá. Tem que fazer uma higiene do sono, tem que parar de usar tela. Quero dormir umas 10 horas, lá pelas 8 para de usar no mínimo. E para ir avisando o cérebro que está na hora de dormir. Porque senão, o estímulo que chega para o cérebro, o avizinho do cérebro, que é de hora de dormir ou não, entra pelo olho, através da luz. Se tem luz, está avisando lá o hipotálamo que tem que produzir coisas para manter acordado. Se não tem luz, está avisando o hipotálamo que ele tem que produzir outras coisas para começar a dormir. Se a tela está ali, não avisa que tem o sono. E prejuízo de sono, pessoal, daí olhem lá naquele nosso encontro, é um bocado de coisa assim problemática, prejuízo do aprendizado, prejuízo de saúde mental, enfim, uma série de desenvolvimento. Se é crianças, prejuízo, inclusive no crescimento, hormônios do crescimento precisam muito do sono para acontecer ali a química. Então, assim, isso impacta demais porque eu vejo muita gente usando. E aqui eu não tô falando só de tela de celular, tá? Tela de TV mesmo. TV no quarto é uma merda, pessoal. É uma bosta. Aqui em casa, eu já falei isso lá no outro encontro. Aqui em casa é uma briga, né? Que a galera quer ter TV no quarto e a gente não tem. Nenhum quarto aqui tem TV, nem no meu. E aqui eu sou meio chato, assim. Eu brinco que eu sou. Isso aqui não tá em votação aqui em casa, isso. E por quê? Porque eu sei que se tiver uma TV no meu quarto, eu vou ver. É bom pra caramba. Entende? Eu me conheço. Eu sei que eu vou dormir toda noite vendo TV. Eu vou ver uma sériezinha, um filmezinho, tal. E eu vou ver. Não tem jeito, né? Então eu me conheço. E eu sei que os outros também vão fazer isso. Então não dá pra ter. Não tem. O que que eu faço? É só lá na sala, que é no andar de baixo. Então eu vejo. Até eu tenho que subir escada, um monte de coisa na hora de tomar a decisão de parar de ver TV e dormir. E aproveito para dar uma lida. Então, telas, não só celular, às vezes uma tela. Por quê? Porque estímulo visual, luz e prejudica o sono. Isso é fato. E aqui um problema, né, que tem sido cada vez mais falado, a dependência digital. O risco de um comportamento compulsivo e vício em redes sociais, principalmente em jovens com fobia social, os estudos têm mostrado. Jovens com fobia social é como se tivesse uma, uma, uma possibilidade maior aí, estivessem mais vulneráveis à dependência
de uso de redes sociais, desse uso compulsivo. E tem hoje, né, clínicas fazendo tratamento para isso e tal. Eu me pego com esse problema, pessoal, assim, um pouco dependente. Não tem quando a gente tá ali inconsciente, né, de repente tu se vê assim no automático e pega, ei, o que que é isso, cara? Tipo uma compulsão, assim. Eu me vejo com esse problema. E é difícil trabalhar isso, não é fácil, entende? Tem gente que faz detox, né? Fica um tempo sem uso de telas. Hoje, por exemplo, quem não tem redes sociais, eu acho que, pô, eu admiro, acho uma coisa muito bacana. Eu, muito do que eu pretendo de trabalho passa por lá. Ó, as pessoas que chegam aqui passam por lá, por exemplo, pelas redes sociais. Então é tentar fazer um uso melhor, mas essa questão do comportamento compulsivo tem se mostrado cada vez mais frequente. E esse estudo aqui, ó, pessoal, da JAMA Pediatrics, né? A JAMA é uma das principais revistas científicas aí do mundo nessa área de psiquiatria e tudo mais, né? Ele traz aqui a associação entre o tempo de tela e depressão em adolescentes. É um estudo na JAMA, pessoal, muito bacana. Vale a pena dar uma olhada quem quiser adentrar aí um pouquinho mais na toca do coelho. Mas resumindo o principal aqui, ele diz é um estudo longitudinal, né, que acompanhou aí mais de 3.800 adolescentes, bastante gente, por algum tempo, tá? E esse estudo, ele concluiu que cada hora adicional diária em redes sociais, televisão ou computador, cada hora adicional diária, foi associado a um aumento nos sintomas depressivos ao longo de 4 anos. Então, acompanhou esses adolescentes, mais de 3.800, por 4 anos e viu que cada hora, quem fazia assim, aqui tem 3 horas de uso diário, esse aqui tem 4 horas, cada hora que aumentava, em tela, aumentava também os sintomas depressivos depois dos 4 anos. Entende? O mesmo padrão não foi observado para videogames. Esse é um dado interessante. Tem vários estudos trazendo isso, sugerindo que o tipo de tela importa também para a saúde mental, né? E aqui a gente vai trazer depois, logo mais, em videogame tem a questão dos jogos violentos, que daí é um problema, entende? Mas no geral, o videogame ele recruta aspectos cognitivos de tu resolver problemas, de tu passar uma fase e tal, que pode ser interessante até. Tá? É o que estudos têm mostrado, assim. Pode ter. Eu sou, né, de uma geração que eu cresci com videogame. Eu lembro do joguinho do Mario lá que eu gostava. Porra, né? Eu tinha que pensar, habilidade, tudo mais, de tempo, um raciocínio, uma série de coisas para passar as fases lá. E era interessante. Então, assim, isso aqui não aconteceu com quem jogava mais videogame. Tipo, aumentou o tempo de videogame, mais chance. Não, não era, isso não tinha essa relação. Mas o tempo de tela, assim, rede social, enfim, essas coisas. Quanto mais tempo, maior era a relação com sintomas de depressão. Então, assim, tela e saúde mental têm impacto, os estudos têm mostrado isso, sobretudo nos nossos jovens, mas obviamente que não somente nos jovens. E aí eu faço uma pausinha para o nosso momento sinapse, né? Quero ver aí o que vocês têm colocado no chat, quero escutar vocês, né? Eu trago aqui algumas provocações, a gente tem mais acesso, né, a informações, assim, muito mais do que a gente já teve em qualquer momento da nossa vida, mas a gente será que está aprendendo melhor, né? O que que vocês observam na vida de vocês, de fato? Como transformar essa abundância de estímulo em algo positivo também, ao invés de um problema e tudo mais. Quero ver aqui o que que vocês estão pensando, o que que a gente pode conversar sobre. Ah, a Carmen coloca ali, exato, estamos terceirizando números na agenda do celular. É isso aí, a gente está terceirizando o nosso HD, né? Está deixando de ser um HD biológico aqui, usando hipocampo, a gente está tendo um HD externo, né? Faz parte, eu acho, não tem como não ser assim. E alguém quer falar alguma coisa, trocar, comentar? Fiquem à vontade aí. Chegando aqui também, né, além, estava antes com a câmerazinha o Cleito, a Ana, agora o Leonardo, a Daniela, a Roberta também já estava, valeu. Fica à vontade, Cleito. Começamos aí pela ordem. Fala, meu querido. Rafa, tu tinha comentado ali sobre a experiência que tu fez lá com os teus alunos, né, de tirar o celular deles no começo da aula. A Maria Paula fez exatamente a mesma coisa, né? É? Que a Maria Paula tem bem aquele viés comportamentalista. Sim, sim. Aí o que que ela fez? Ela não tirou o nosso celular. Ela botou um chocolate pra gente, um bombom, em cima de cada mesa. O Bem aluno que comportamentalista. relasse a mão no celular, perdia o bombom. Boa, boa, boa. E, tipo, parece tosco, é um bombonzinho, mas a galera aderiu ao desafio e não, a maioria, pelo menos, não pegou o chocolate. E, cara, assim, a aula foi muito louca. Cara, a maior parte dos alunos que a gente estava mexendo no celular ali participava e questionava e perdia aquele medo de questionar. Eu Sim, achei isso muito legal. Que sim, tem também essa questão do condicionamento, né? Que trazendo já um viés mais comportamentalista,
Por exemplo, se tu tá no horário de aula, é para estudar. Se tu tá com o celular ali perto, tu já tem um estímulo atencional ali que mesmo que a gente não esteja mexendo, mesmo que não esteja utilizando, a gente vai querer utilizar, vai querer ver o que que tá rolando ali. Eu fiz essa alteração também até utilizando o computador, né? Aquele computador ali atrás eu utilizo para jogar, para lazer, para ver filme. Quando eu sei que é para estudar, eu utilizo o notebook. Sei. E isso também mudou bastante. A gente acaba alterando até mesmo o valor do comportamento, né? A questão do reforço e tudo mais. Eu achei isso bem legal. Show, mas legal, Cleito, trazer isso. E esse experimento eu sei, e bem a cara da Maria Paula fazer esse negócio bem comportamentalista, legal mesmo. E funciona mesmo, cara, assim. Eu talvez só, que acaba sendo uma punição, né? Olha, perde. Eu talvez trocaria por algum jeito de recompensa, ao invés de punição, que poderia ser um pouquinho mais eficaz até talvez, mas é isso mesmo, né? E a recompensa tá no tu perceber uma aula ficar diferente. Isso é muito. Mas aquilo que eu falei, o simples fato de o celular estar do lado, como aqueles estudos mostrou ali naquela revisão, já afeta, entende? Às vezes o ideal é ele estar longe de ti. Tu não tem a possibilidade de olhar para ele, de pegar ele. Olha como tá doido o negócio, né? A ponto de a gente tem que separar do negócio para não ter problema, né? Mas obrigado, Cleito, por compartilhar aí. Sim, Leonardo, opa, desculpa, fica à vontade, Cleito, desculpa. Não, pode falar, pode falar. ela sugeriu que era uma aula sobre atenção, né? Sobre processo psicológico Ah, básico. Aí ela falou para a gente tentar aumentar o custo de resposta. Então, ou deixava o celular longe, ou botava na mochila, porque só o fato da gente ter que tirar da mochila, fazer o barulho, se movimentar sim, para fazer sim. aquilo ali, Ótimo. já ia fazer repensar duas vezes, né? Muito massa. Manda se vê a Ana Maria Paula, disse que a gente conversou sobre isso aqui e que eu achei muito massa essa ideia. E foi numa aula sobre atenção, né? Tudo a ver, tudo a ver. Show de bola. Leonardo, fica à vontade, meu querido. Bom dia. Então, quando você falou ali dos tipos de tela, eu me interessei, porque no final, o que eu estou vendo assim é que eu não tô achando saída para fugir das telas, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Trabalha com a Sim. tela, eu estudo à noite e volto da faculdade e vou ligar uma tela para ler um texto. Então, assim, não tenho rede social, né? Então, assim, mesmo sem a rede social, eu vejo que eu estou Parabéns. dependente da tela, né? Ainda assim, né? Imagina, eu fico até, às vezes, pergunto para colegas que são muito ativos em rede social, eu falo, cara, como é que você consegue, cara? E às vezes pessoas que também fazem faculdade à noite, eu, sinceramente, acho difícil. Mas não sei quais os tipos de alternativa que a gente pode ter, né? Pensando que a gente não consegue fugir, ou pelo menos numa fase da vida, vamos dizer, aí, até eu me formar, eu sei que eu vou ter essa maior dificuldade, né? Por exemplo, eu estou pensando como alternativa comprar um Kindle, né? Eu acho Sim, que parece que simula o livro ali. Eu gosto muito de ler o papel, mas a maioria das vezes não dá, né? É uma correria e às vezes a sim, gente se apela mesmo para a tela. No computador, eu às vezes uso aquela. Depois de um certo horário, tem aquela tela noturna, eu acho que é mais agradável aos olhos e tal. Não sei se dá para fazer mais alguma coisa, às vezes diminuiu o brilho também, né? Mas não tanto, né? Talvez para ficar mais confortável. Não sei, pensei um pouco nessas alternativas para quem sim. não tem saída. Eu acho que é isso, não tem muita saída, entende? Não, não dá para fugir, não é, né? A gente não vai fazer isso. A gente tem que tentar trabalhar com isso da melhor maneira possível, vamos dizer assim, né? Desde as questões ali que eu estava falando de saúde mental, uma série de coisas, é dentro das possibilidades, né? Proporcionar o acesso à psicoterapia, essas coisas, tu cuidar, né, do teu ser enquanto tá usando aquilo, não tem muito jeito. Sobre a tela mesmo da luz ali, Léo, diz que eu li algumas coisas, né, que esses Kindle, essas que simulam um pouco ali uma coloração mais leve, uma luzinha amarela, tal, realmente parece ser mais interessante, sim. Porque é que tu falou, é muito prático, né? Imagina, tu tem uma biblioteca inteira ali, cara, é uma praticidade gigantesca. Eu confesso que eu não me adaptei ainda, também não fiz muito esforço. Eu não me adaptei a ler livros em tela. Eu não consigo ler livro. Eu leio artigo científico, e ainda assim alguns artigos, dependendo, eu imprimo para ler, alguns, mas eu não consegui. Então eu tenho do lado da minha cama um livro de papel mesmo, sempre, assim. Mas eu entendo a praticidade que é tu não precisar do papel físico ali, né? Então eu acho que isso que tu estás pensando é um bom caminho, Léo. Se tu estás, né, diminuindo, tá reduzindo danos. Show, obrigado. Deixa eu ver o que que tem aqui no chat, tem algumas coisas aqui.
A Daniela colocou, professora, minha filha é de 10 anos, atualmente o período de aula é tarde e como ela fica com a avó de manhã e usa muita tela, para essa faixa etária, qual seria o tempo ideal? Então, assim, redes sociais, né? Essa idade é não ter redes sociais. Nessa idade, assim, o que eu tenho lido sobre redes sociais, evitar o máximo possível. Minha filha me incomoda para ter um TikTok, por exemplo. Não, cara, TikTok é aqueles vídeos curtos lá, não vai ter. Mas a minha turma toda tem, ela tem 13 anos. É um azar agora, fazer o quê? Tu não vai ter, tu vai ser da turma que não vai ter. Entende? Tem algumas coisas que tem que ter um pulso, assim, nesse sentido. Mas ainda assim ela tem outras, né? E daí também acaba, não tem como a gente criar numa bolha. Mas rede social, então, nessa idade de 10 anos, nem pensar. E tela, tentar evitar ao máximo, assim, mas eu vejo trabalhos mostrando que acima de 7 anos, por exemplo, até 5 anos, que a minha filha, tem gente que fala em 1, 2 horas dia, acima de 7 por aí, 10 anos, 3 horas dia, por aí. Mas eu acho que, cara, 3 horas é bastante coisa, sobretudo se tu ficar seguido. Se ficar 3 horas seguidas é muita coisa, pessoal, é muita coisa. Então, tentar limitar ao máximo, Daniela, mas dentro do possível, entende? A gente não está falando do mundo ideal, a gente está falando do mundo possível, né? E dentro do mundo possível, o que que dá para ser feito? Ah, dá para ser umas 2 horas por dia? Nossa, tá bom já, perfeito. Já é melhor do que três. E assim vai indo, entende? Mas não é fácil, cara, não é fácil, eu entendo. Aqui com nós a minha filha mais velha, ela fica mais tempo do que eu gostaria na tela. Essa questão de não decorar mais os números do telefone foi impactante, é isso aí, Luciane. Pra te ver, né? Como era, quem viveu essa época do analógico, cara, a gente sabia os números tudo de cabeça. Agora, quem é que tu sabe o número de cabeça? Sabe o nome do teu pai, da tua mãe? Né? Do irmão? Não sabe nem desses, né? Imagina do resto. Vou tentar fazer mudança aqui em casa porque isso preocupa. Isso também preocupa, Daniela. Não é fácil, tá? Não estou falando aqui como se conseguisse, não tem uma mágica, né? Então é difícil pra caramba, mas é aquele negócio. Ter consciência já é um passo, né? A gente tenta, cada mudancinha pode ajudar. O microfone aberto, alguém colocou aqui, deixa eu ver, eu consigo ativar aqui. Rede social não tem também, me pede, mas não deixo. Obrigado por é isso aí. E rede social, pô, Léo, tu não tem rede social, cara, tu é um guerreiro, né? Tu é um guerreiro nesse mundo, assim, porque eu imagino o quanto de tempo que não te sobra, o quanto de saúde mental tu não ganha com isso. Eu Mas eu tenho. acho que é meio relativo isso, porque no fundo, às vezes tem, eu vejo, você conhece, né? Você conhece meus encaminhamentos, né? Mas às vezes eu encaminho para ti uma notícia que eu acho legal, né? Aqueles temas que a gente gosta, aí eu Sim, encaminho para mais uns cinco, isso vai ter uma resposta, aí você às vezes entra num papo ali, né? na hora que você vê, você está com uns 20 estímulos que você arrumou para a cabeça, né? No É, início da manhã, mas não assim achando ruim, eu acho que a gente quer interagir, né? sim, sim. É uma necessidade, né? E o meio digital trouxe isso muito fácil. Na década de 90 lá, a gente ligava no aniversário de alguém, falava com a É, pessoa, né? Hoje a verdade. gente está, né, compartilhando a foto do almoço, ou falando do, sei lá, do que caiu na prova, e tudo é motivo para você fazer um contato direto com a pessoa, né? Isso não Sim, existia antes, né? não. Então, realmente é difícil. A adaptação. Acho que a gente nunca vai estar adaptado, né? Cada vez vai vindo coisas atropelando e E sobre, cobrando mais a nossa atenção mesmo. e sobre adaptação, isso é importante que tu falou, porque a gente tem que pensar, pessoal, que o nosso cérebro é o mesmo. Pega aí, nosso cérebro há 1000 anos atrás, é praticamente o mesmo. E olha a quantidade, olha o que mudou, né? Então, como que o nosso cérebro vai se adaptar a isso? Não se adapta direito. E aí é o que vem os problemas que a gente está vendo, né? Porque se ele tivesse bem adaptado, a gente não teria essa aula aqui, entende? Não teria esses problemas aqui. Mas esse estímulo que tu falou, né, de compartilhar, Léo, tal, são estímulos que exigem uma atenção maior, né? É um texto para ler, é um vídeo para assistir, maior. Não é rede social, é tudo muito curto, Léo, é tudo muito curto, é segundos, tal. E aí é que é o probleminha em relação à atenção, entende? Show, pessoal. Então seguimos aqui com o nosso papo, vou voltar a compartilhar aqui, logo voltamos a fazer uma pausinha. Ah, deixa eu botar aqui no nosso sinapses. Bom, aqui está outra coisa importante em relação ao comportamento, que é uma coisa que me preocupa, assim, tá? A associação entre telas e comportamento de risco, né? Sobretudo em jovens. Os jovens são os mais vulneráveis, tá? Você já deve estar percebendo aqui na nossa fala. Não que a gente adulto não tenha problema, e a gente tem, obviamente, cada um sabe dos problemas que tem aí em relação às telas. Mas os jovens são mais vulneráveis, e Isso as me preocupa. crianças. Os jovens e as crianças. As crianças e os jovens pela questão do neurodesenvolvimento, que está acontecendo ali em uma escala maior até os 20 e poucos, até 25 anos, né?
E os jovens, porque são eles que têm mais acesso, muitas vezes, né, a redes sociais e a tudo mais. E daí eu trago aqui alguns dados igualmente preocupantes, assim, né? Por exemplo, associações, maior tempo de tela e uso mais precoce de substâncias, principalmente álcool, tá? Porque imagina, se tu tem uma situação que está te levando a uma maior ansiedade, baixa autoestima, uma série de coisas, de repente tu toma uma bebidinha, uma coisa lá que está mais acessível, né? Tem propaganda tudo que é lado, tudo que é lugar tem. Aham. Toma um pouquinho disso e se sente um pouquinho melhor, deixa eu só. E se sente um pouquinho melhor, né? Menos ansioso, é o negócio comportamentalismo ali, né? Teve um resultado bacana, tu tende a repetir isso. E daí tu vai poder desencadear problemas com o uso de substâncias. No caso aqui, o álcool aparece com alguma frequência. Isso é bem preocupante, pessoal, bem preocupante mesmo. Relação com ansiedade social, já falei, né? Impulsividade, TDAH, tudo a ver ali até com questões do neurodesenvolvimento. E aqui um ponto importante que eu destaco, até a imagem aqui do lado, né? Um controle aqui de Posso ver aqui pra com entrar aqui por fone. trás? Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto? Só cuidem aí, tá bom? À medida do possível, eu vou ativando o mudo aqui, mas dá uma cuidadinha. Aqui, ó, é um ponto importante que o conteúdo consumido importa também bastante. Redes sociais, por exemplo, estão relacionadas a comportamento de risco, né? Porque a gente vê algumas coisas ali nas redes sociais, às vezes quer imitar, quer fazer. Eu que tenho criança em casa, volta e meia, né? Roda aí notícia, brincadeira, não sei das quantas, pode levar a tal problema. Onde que se difunde isso? Rede social. Esse tempo tinha uma brincadeira de inalar o desodorante, ali, aquele desodorante aerosol. A criança morreu com isso. Porra, né? Ó, vem comportamento de risco que leva a problemas. E muito vem pelas redes sociais mesmo, brincadeiras e tudo mais. E aqui outro ponto, jogos violentos e agressividade, pessoal. Nossa, nisso eu até dei uma aliviada aqui na imagem, essa imagem não, porque tinha umas imagens assim que eu fui buscando na internet para colocar aqui, que mostrava assim, uma criança extremamente agressiva na frente de um jogo e tal, porque dependendo do jogo, com muita violência, né, tudo isso pode influenciar no comportamento. Esses dias minha filha estava pedindo um jogo aqui pro videogame dela, e que ela fez aniversário ontem, daí ela pediu um joguinho. Daí eu pensei, pô, minha filha, mas esse jogo aí é um jogo legal, tal. Eu também acho que eu também gosto de videogame, assim, mas eu acho que esse jogo tá um pouco violento. Daí o cara tem que olhar ali a classificação da idade, né, do indicativa do jogo, tipo o filme, assim, porque realmente crianças que veem muito, tem um filme, a Fantástica Fábrica de Chocolate, eu acho que é o nome, que é com que feita, é um diretor que eu gosto. Pô, me esqueci o nome dele, cara. Mas ele faz um filme assim meio diferente. Fez Edward, Mãos de Tesoura. Tim Burton, eu acho. E eu acho que é, posso estar falando besteira. Mas tem uma criancinha lá que ganha um dos cupomzinhos pra ir pra Fantástica Fábrica de Chocolate, que ele é viciadaço em videogame e violento. E ele é uma pessoa agressiva, violenta. Então ali é um exemplo interessante, eu acho, assim, meio caricato, de como pode funcionar. Então, esse negócio de agressividade é perigoso. Pô, uma criancinha jogando um jogo que dá tiro na cabeça dos outros, vai lá e mata tal. Ainda cada vez mais realista, pessoal. Os jogos são realistas pra caramba hoje. Pô, isso não pode dar certo, né? Não pode ser legal, porque pro cérebro, lembra? O nosso cérebro é um universo fantástico, né? Surreal, já falei aqui em várias. Tem uma aula, inclusive, que a gente compara lá no primeiro Synapse Journal Club, quem quiser, a gente compara esse universo com o universo fora, seja o universo mesmo, né? E imagina o nosso cérebro, que é esse universo fantástico aqui, mas ele, ao mesmo tempo, ele é meio bobinho para algumas coisas. Por exemplo, ele tem dificuldade de distinguir o que, que é real e o que, que não é, né? Se eu imaginar que eu estou num lugar zen e tal, eu vou me acalmar. Se eu conseguir imaginar com força, assim, porque para o nosso cérebro isso é real. Agora imagina o cérebro de uma criança que está ali dando tiro na cabeça de pessoa com uma realidade incrível. Se bobear, bota um óculos 3D, aquilo vira cada vez mais real, dando tiro na cabeça de pessoa e não sei o que, matando e muito sangue. Cara, pro nosso cérebro, pro cérebro dessa criança, aquilo é real. Isso não tem como dar bom, entende? Não tem como dar bom. Vai ser moldado o comportamento dessa criança com aquela realidade, que é virtual, mas é uma realidade. E para o cérebro, repito, não dá para distinguir tanto, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa. E nisso, né, o uso de telas vai muito além da cognição, da saúde mental, reflete também nos nossos comportamentos de risco, que são típicos, inclusive, da adolescência e da juventude. Repito, os adolescentes são um grupo bastante vulnerável nesse tipo de coisa. Não que os outros não sejam, mas aqui tem uma atenção especial, crianças e adolescentes, tá bom? Seguindo aqui. Aqui eu trago alguns estudos
que mostram a questão do estresse crônico em cérebros que são hiperconectados. Uns estudos bem interessantes, né? Essa revista aqui, European Child and Adolescent Psychiatry, é uma revista científica aí bem bacana, um estudo agora, recente, de 2025, de um grupo alemão, se eu não me engano. O que que eles fizeram? Eles pegaram e analisaram crianças que eram filhas de pais refugiados, tá? Ou seja, que tinha ali uma situação de estresse, de vulnerabilidade, enfim, vários problemas. E crianças filhas de pais que não eram refugiados, aparentemente tinham uma vida ali relativamente tranquila. E compararam ali alguns marcadores relacionados a estresse. As crianças que eram filhos de pais refugiados, aquelas que tinham menos de uma hora dia de celular, já apresentavam ali problemas, vulnerabilidade precoce, mesmo com pouco tempo de tela. Mas, né, a condição da vida delas não era fácil. Então era esperado isso. As crianças que eram filhos, né, que não eram de questão de refugiados, com menos de uma hora por dia de tela, já tinham uma regulação adequada do estresse, um desempenho de aprendizagem normal, tal. Enfim, crianças que estão num ambiente acolhedor, bom, né, seguro, desenvolvem normalmente. Mas aí é que agora começa a ficar interessante. Essa comparação, essa diferença entre os grupos, ela some a partir do momento que se tem aí 2 horas de telas por dia, né? Crianças que não eram filhos de pais refugiados, por exemplo, têm uma desregulação do estresse, cortisol noturno aumentados, e é o que que elas têm em comum? O aumento do tempo de telas. E as outras crianças, a mesma coisa, né? Também já continua com o problema. Com o uso de telas, isso se agrava. Mais de 2 horas dia, baixo desempenho em linguagem e aprendizagem nas crianças que estavam num ambiente normal, vamos dizer assim, né? Num ambiente acolhedor, bom. E a mesma coisa, né? Então, assim, o tempo de tela, fazendo crianças que tinham problemas relacionados ali à questão de ser refugiadas, de estresse e tudo mais, no final das contas, se equiparar em relação a problemas com crianças que estavam crescendo num ambiente ok, né? Então, isso é um sinal bem preocupante, assim. Outra coisa, esse estudo aqui da Scientific Reports, que é do grupo Nature, foi um estudo feito com animais, mas eu achei muito interessante, pessoal. Eles expuseram os animais a estímulos, tanto estímulo sonoro, barulho e tal, quanto estímulo visual. Olha aqui como é que eles ficavam, a caixinha desse cheia de luz e tal, né? Parecia que tava numa balada, né? Imagina, uma balada, só que 6 horas dia por 48 dias, né? Camundongos recém-nascidos, para ver a questão do neurodesenvolvimento. Então, o camundongo nasceu, começaram a ser expostos a esse ambiente aqui, cheio de estímulo sonoro e estímulo visual, que é mais ou menos, né, as telas têm um estímulo visual, principalmente, sonoro. E o que que eles perceberam? Que os animais, né, ficaram aí por esse tempo todo sobre essa estimulação, né? Ó, estavam 10 dias numa casinha normal, 42 dias de estimulação visual e sonora intensa, e depois 10 dias numa casinha normal. Ou seja, eles ficaram ainda 10 dias voltando ao normal. E os testes comportamentais foram feitos só 10 dias depois do estímulo. Então isso mostra o quanto tempo dura esses impactos do estímulo. E eles perceberam que esses animais apresentaram diminuição da memória de curto prazo e diminuição de funções cognitivas, mesmo 10 dias depois, né? Então, isso é um dado também interessante. Eu faço uma analogia, não sei quem aqui passou por isso, eu na minha infância passei, né? Então, eu trago exemplos meus, mas, enfim, vocês vão entender. Quando a gente fazia suco na jarra, sabe aquele suco, não sei se vocês sabem, existe ainda no mercado Tang e tal, a galera eu acho que nem usa tanto. Mas botava, né, um pozinho na água, e daí na água tu ficava girando com uma colher, assim, girando, 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 para misturar bem o suco. Ou uma xícara, tu bota açúcar no suco, no café, enfim, qualquer coisa, um Nescau fazendo ali, um chocolatado. Daí tu fica girando, girando, girando. Se tu tirar a colher, continua girando, né? Dá um movimento ali, enfim, da física, explica, cinética e tal, continua girando. E daí, depois de um tempo, para de girar. Com o nosso cérebro é a mesma coisa, pessoal. Se eu tô num ritmo ali louco, tal, 1.500 coisas, estímulos, igual esses ratinhos aqui. Tu tira o estímulo, continua o cérebro ainda, a milhão, por um tempo, entende? Quem passou por um dia assim, meio empolgante e tal, sabe disso na hora que vai dormir, né? Eu, quando dou aula à noite, é um problema pra mim, pessoal, porque eu curto dar aula, né? Isso não é segredo, eu sempre falo, eu curto dar aula. Pra mim, dar aula, porra, eu fico na adrenalina, até mesmo aqui na telinha eu sinto a mesma coisa. Mas na sala é mais até, na verdade. E daí eu curto da aula. Eu dou aula à noite, a aula termina às 9h30 da noite, 10 horas, eu tô a pilha, milhão, adrenalina. Chego em casa, até o meu cérebro desligar, pessoal, bah, aquele é um dia que eu durmo mais tarde e tal, porque o cérebro continua ali, ó. Entende? Então, os ratinhos aqui foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que daí foi um estímulo que não foi muito legal, né? Uma aula é um estímulo que eu acho que é mais interessante.
e mostrou prejuízo de memória de curto prazo, diminuição da função cognitiva. É um estudo bem bacana, ou seja, até nos animais esse estímulo acontece. E aqui um dado, pessoal, que para mim foi novidade, né? Sempre que eu preparo conteúdos aqui para vocês, muitas coisas eu já sei e muitas eu aprendo. Eu faço muitas sinapses aqui com vocês. E isso aqui é algo que eu nunca tinha parado para ler, assim, que é a questão da coloca aqui, é um ponto de interrogação ainda. A gente não sabe isso ainda. A gente vai saber, sei lá, quando esses jovens estiverem idosos, provavelmente. Mas tem uns pontos de alerta que nos chama a atenção para neurodegeneração precoce? Será? Nem idoso, no caso, né? Telas e envelhecimento cerebral precoce. Há alguma possível relação? Então, tem alguns estudos apontando para algumas coisas aí preocupantes. Esse estudo aqui, por exemplo, publicado numa revista do grupo Nature, na Molecular and Cellular Biochemistry, traz algumas coisas nesse sentido dessa interconexão entre tempo de tela e neuroinflamação pode ter relação com neurodegeneração futuramente e, consequentemente, com, entre aspas, envelhecimento cerebral precoce, né? E alguns fatores que influenciam aqui essa figura traz, né? Fatores influenciados pela exposição prolongada a telas, como luz, né? A luz azul que eu falei, entrando luz ali toda hora, que pode causar neuroinflamação e até doenças neurodegenerativas. Afeta o ritmo circadiano, como a gente acabou de falar no sono, isso induz neuroinflamação. Pessoal, o sono, quem puder, que não assistiu, assistam a aulinha que a gente fez do sono e do sonho, que mostra a importância do sono para o nosso cérebro funcionar bem. Então, leva a neuroinflamação, a dessensibilização do cérebro a sistema de recompensa, né? Aquele negócio da dependência, pode levar a neuroinflamação. Obesidade, pessoal, é um problema. As pessoas, as crianças, qual um dos problemas hoje das crianças em tela? Elas estão brincando menos, elas estão fazendo menos atividade física, entende? E elas estão ficando mais obesas, mais sedentárias. E nós mesmos, né? Obesidade leva a neuroinflamação, né? Questões do nervo óptico também estão relacionadas. Questões como hipertensão, que tudo aí começa a vir da obesidade, da neuroinflamação também, né? A falta de atividade física, tudo isso, o uso prolongado da tela faz tudo isso que culmina, talvez, numa neurodegeneração. Não sabemos, hein? Não sabemos ainda. Vamos saber isso mais para frente, certamente. Mas tem alguns estudos apontando, por exemplo, uma exposição crônica a declínio cognitivo mais rápido, que a gente já vinha falando. O declínio cognitivo é normal ao longo da vida, mas quanto mais tu estimula o teu cérebro, mais sinapses tu faz, isso pode, né, pode ser compensado de diferentes maneiras, alimentação, atividade física, uma série de coisas. Isso já acontece naturalmente, com bons hábitos pode diminuir, mas com hábitos ruins, né, maus hábitos, pode piorar. A exposição crônica a telas é um deles. A associação com menor volume de substância cinzenta em regiões frontais temporais, lembra? Vai diminuindo conexões no córtex frontal, ferra com atenção, tomada de decisão, ansiedade. É quase um cálculo matemático, como eu falei para vocês. Se a gente está vendo isso agora, vai acontecer essas coisas aqui no decorrer do tempo. Uso de telas pode levar a isolamento social, sedentarismo, que eu falei, né? E tudo isso é fator de risco para a doença neurodegenerativa, né? Hoje sabe-se que que o sedentarismo, a obesidade é um fator de risco, a inflamação causada por tudo isso é um fator de risco para doenças neurodegenerativas e o uso de telas, de certa forma, né, de uma maneira até mesmo direta, não é indireta mesmo, direta proporciona isso e indiretamente pode estar relacionando essas questões de doenças neurodegenerativas. Então, evidências sugerem que tempo excessivo de tela pode sim ser um fator modificável para prevenir neurodegeneração. Repito, essa é uma resposta que a gente não tem ainda, assim, de uma forma determinada pela ciência, tanto é que eu coloquei aqui como um ponto de interrogação, mas evidências de agora têm apontado para essa possibilidade também. Então aqui eu estou trazendo vários problemas para vocês, que é isso mesmo, né? Essa é a ideia, que a gente ter consciência, porque com a consciência eu acho que é a porta de entrada para a mudança, né? Não quer dizer que vai acontecer, mas é uma porta de entrada importante. Então compartilhar esses conhecimentos comigo mesmo, tipo, eu sei de tudo isso, eu consigo evitar os problemas? Não, mas eu tô mais consciente, eu consigo evitar mais, possivelmente, né? Talvez se eu não soubesse disso, eu já tinha uma TV no meu quarto, né? Eu tomo esses cuidados, assim. Então, mas ainda assim tem muita coisa que é difícil, que não dá, que é bem difícil. Mas eu acho que a informação salva, né? Informação, eu sempre falo, conhecimento liberta, pessoal. Não espera a felicidade com conhecimento, tá? Os meus alunos falam, o conhecimento para ser mais feliz? Não, não espera, bem pelo contrário, talvez tu até fique mais angustiado em saber de algumas coisas, mas ainda assim vale muito a pena.
Não espera dinheiro com conhecimento, não necessariamente, né? Ah, eu tô estudando porque eu vou ficar mais rico, vou ganhar mais. Sim, tem até uma relação, né, positiva entre conhecimento e melhores possibilidades de ganho, mas não é uma garantia, ainda assim. Mas o conhecimento te dá a consciência, né? Te dá a liberdade de tomar escolhas com base no conhecimento. Essa liberdade, para mim, é ótima. Então, é mais ou menos isso que eu acho que a gente pode tirar proveito desse momento aqui. Outra coisa, não tem como falar de tela hoje, né? Já vou fazer uma pausinha para nós, mas não tem como falar de tela hoje e não falar de inteligência artificial. Eu não ia colocar isso aqui nessa aula. Eu queria apresentar esse artigo como um Synapse Journal Club, mas é um artigo de 200 páginas, muito complexo. Daí eu pensei, não, não vai rolar por enquanto. Então vou trazer ele aqui de uma forma mais. Eu não li o artigo inteiro, obviamente, mas os pontos principais, assim, que eu acabei pincelando e tive acesso através até da mídia aí no geral, né? Que foi um artigo que deu muita repercussão, porque não tem como falar de tela e não falar hoje de inteligência artificial, né? A gente está usando muito isso. Eu uso isso. Eu uso a inteligência artificial para me ajudar aqui nas aulas, né? Tem me ajudado bastante, tem otimizado o meu tempo. O conteúdo ainda é por minha conta, eu que faço toda a curadoria, eu que estudo tudo. Isso para mim é insubstituível. Até porque eu percebo que, pô, o ChatGPT erra pra caramba nisso, assim. É referência. Então, se tu não tem uma base, tu pode estar suscetível a problemas. Mas ele é muito prático. Por exemplo, eu quero mandar um e-mail avisando da aula. Eu quero organizar esse slide. De que maneira eu organizo esse conteúdo aqui? Ele me ajuda pra caramba, né? E tem os seus problemas aí. Mas então não tem como falar de tela e não falar disso. E daí tem esse estudo aqui, pessoal, que foi feito por um grupo lá do MIT, né? Que é uma instituição extremamente famosa, de ponta nos Estados Unidos, que faz vários estudos. E eles fizeram um estudo, a primeira autora é essa Natália Kosmina, né? Tem vários outros autores. Não é um estudo que está publicado ainda, é só um pré-print, que a gente fala na pesquisa, o pré-print é antes de tu publicar, tu disponibiliza para a galera, e tem bancos de sites, enfim, bancos de dados que fazem esse tipo de possibilidade, de disponibilização. E aí uma galera ali já pode começar, inclusive, a opinar, né? Isso aqui não tá legal, isso aqui tá vulnerável no estudo e tal. E daí tu já vai até dando umas melhoradas no estudo, se bobear com esse feedback. E depois manda para uma revista científica para ser avaliado por pares e tudo mais, né? Então, assim, mas esse estudo que ainda é um pré-print, até onde eu sabia, ele não estava publicado, e que foi um bafafá gigantesco quando saiu esse pré-print. Primeiro, como que ele foi feito esse estudo? Pegou ali 54 pessoas e dividiu em três grupos, né? Um grupo era pessoas que não ia ter ajuda nenhuma para fazer uma tarefa, que era escrever um texto lá tal, tipo uma redação, brain only, né? Ali só cérebro, só as pessoas saíam usar o próprio cérebro, né? Um grupo que poderia usar ferramentas de busca, tipo um Google da vida, tal, podia usar isso. E um grupo que poderia usar essas ferramentas LLM, significa grande ah, linguagem. Esqueci o que significa o LLM do inglês. Long, long Language Memory, sei lá, alguma coisa assim. Que é o ChatGPT, né? Que tem ali um banco de dados gigantesco, uma possibilidade de fazer, de criar, não criar coisas, né? Mas de organizar aquele banco de dados ali através de uma linguagem, de uma forma bem eficiente. Então, eram esses três grupos aqui. A tarefa, cada grupo escreveu ensaios em três sessões sobre a mesma condição. Três vezes escrevendo um ensaio só com o cérebro, só com o Google da vida, só com o ChatGPT. Teve até uma quarta sessão onde eles trocaram a condição, quem usava o ChatGPT passou a escrever sem ajuda e vice-versa por aí, né? E o que que eles mediram? Eletroencefalografia, né, para registrar a atividade cerebral e conectividade neural dessas pessoas após essas tarefas, análise dos textos, avaliação externa. Para essa avaliação, eu achei interessante que eles usaram tanto professores reais como a própria IA para avaliar os textos ali, e questionário sobre percepção de autoria e engajamento, tipo, o que que eu escrevi, né? O conteúdo que eu produzi. Então foi perguntando se a pessoa sabia o que ela tinha feito, né? Isso é interessante. Essa parte eu achei muito interessante. Em resumo, eles compararam como o cérebro e a produção escrita mudam quando a gente usa só o cérebro, usa um buscador ou uma inteligência artificial. Aqui os dados são bem preocupantes, pessoal. Sobretudo numa geração que está se formando com inteligência artificial. Eu tive toda a minha formação sem inteligência artificial, ainda bem, pessoal, porque senão eu também teria usado, obviamente. Então eu tive toda. Então eu aprendi a escrever um artigo, eu aprendi a ler um artigo, eu aprendi a produzir conhecimento, eu aprendi a aprender tudo sem inteligência artificial. Eu era do grupo só cérebro. Depois de um tempo entrou um Google da vida, que já também deu uma ajudada, mas isso foi muito importante para o meu desenvolvimento cognitivo e como profissional mesmo. Aí tem uma geração sendo formada já nessa. E aí é o meu medo,
né? Tu vai lá, escreve um projeto, mas tu não sabe isso um chat GPT, mas daí, ó, amanhã faltou o chat GPT. Tu sabe escrever um projeto? Não sei. Pois é. E aí, né? Esse é o meu medo. Vamos ver os resultados aqui, tá? Aqui os grupinhos, ó. A tarefa, né? Escrever ensaio sem ajuda. O grupo só cérebro. O grupo com Google da vida, com a ajuda de um Google. E o grupo ChatGPT com a ajuda do ChatGPT. Olha o que os resultados mostraram. As medições que eles fizeram lá depois dessas 3 sessões e tudo mais. O grupo só cérebro teve uma maior conectividade neural, muito mais pronunciada, assim, bem visível. Os textos eram mais originais, obviamente. A autoria era percebida com muita eficiência. Tipo, eles sabiam falar coisas no teste, eles sabiam falar coisas do texto que eles construíram. Óbvio, foi eles que construíram, né? Fica meio que lógico que isso vai acontecer. Eu escrevi um texto do início ao fim. Se me perguntar coisas sobre esse texto, eu vou saber. Ainda mais que escrevi 3 vezes, tal, 3 textos, eu vou saber responder sobre esse texto. Já o grupo que usou um Google da vida, né? Ah, o EEG eles não fizeram nesse grupo, ou pelo menos dentro do que eu li do artigo eu não consegui perceber isso, mas os outros testes tiveram engajamento moderado, ou seja, eles já não sabiam tanto sobre o que eles estavam fazendo e tal, tanto é que a autoria percebida também foi média, né? Tinha coisas que eles tinham escrito que eles não sabiam direito, assim, era média em comparação com o grupo só cérebro, né? E teve uma diversidade intermediária em relação à originalidade dos textos, né? Não foi tão original quanto o outro. E aqui o mais preocupante, pessoal. O pessoal que usou o chat GPT não sabia o que escreveu, né? A autoria percebida mais baixa. Uma pessoa que faz um projeto, um artigo, um negócio, só usando o chat GPT, ele não vai saber direito o que ele fez. Isso é muito preocupante, pessoal. Ele não sabia o que ele fez. Tipo, eu uso aqui a inteligência artificial para preparar essas aulas, mas eu sei bem o que está aqui, porque eu usei o cérebro para o conteúdo antes. Eu usei para me ajudar a organizar. Tipo, qual a sequência lógica, que também tô terceirizando uma faculdade cognitiva e criativa, que também é preocupante, né? Mas eu, né, tô pensando que como eu sempre fiz isso sem ChatGPT, eu sei fazer. E que isso me dá tempo só. Uma aula que eu levaria, sei lá, 2 dias para fazer, eu faço em um dia, né? Mas ainda assim é preocupante também, porque eu tô terceirizando faculdades cognitivas, sobretudo criativas, que eu teria que fazer em mais tempo e certamente teria um aprendizado disso. Então, eu estou tentando me adequar à correria da vida, olha só, né? E isso também tem seus prejuízos. Mas aqui, o pessoal não sabia direito sobre o texto que tinha escrito, né? Os textos eram mais homogêneos, menos original, um texto mais ou menos parecido com o outro, assim, em certos pontos, sendo avaliado ali pelos professores e até pela própria IA, né? A própria IA avaliando falava, ó, esses textos aqui são meio parecidos. Claro, foi ela que criou tudo, né? De alguma maneira. E aqui um problema aqui que é questão neurocientífica, neurobiológica total. Menor conectividade neural, menos conectividade neural. 47% menos, pessoal. A conectividade neural do pessoal que usou o cérebro para fazer os textos era 47% mais do que a galera que usou o ChatGPT. E faz sentido, né, pessoal? Eu tive que recrutar muitas questões aqui, muitas estruturas cerebrais, muitos aspectos cognitivos que eu não recrutei quando eu pedi para o ChatGPT me ajudar com o texto, né? Então, isso é um dado muito interessante. Aqui, ó, um relato dos autores do estudo. Ao longo de 4 meses, os usuários do ChatGPT, da vida, né, que não necessariamente foi o ChatGPT, apresentaram um desempenho inferior consistentemente nos níveis neural, linguístico e comportamental. Esses resultados levantam preocupações sobre as implicações educacionais de longo prazo da dependência desse tipo de ferramenta e ressaltam a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre o papel da inteligência artificial na aprendizagem. Eu não tenho dúvida, pessoal. Os projetos que eu estou recebendo hoje, seja de iniciação científica, de TCC, de mestrado, de doutorado, os próprios artigos, as dissertações, as teses, hoje estão vindo muito melhor para mim. Estão dando muito menos trabalho. Tipo, pô, a gramática, pelo menos, tudo boazinha, tudo certinho. Mas até que ponto a pessoa que está ali por trás tem uma apropriação daquele conteúdo? Até que ponto ela sabe daquilo? Aí é onde me preocupa, entende? Porque assim, essa parte gramatical, cara, eu uso. É ótimo. Vai lá, ó, ao invés de dar para um professor revisar, revisa aí para mim. O inglês, por exemplo, eu tenho que escrever inglês a toda hora, artigo. E, pô, a minha escrita de inglês é bem ruim, né? As regras e tal. Não, eu vou escrever um inglês, tipo,
mim fazer, não sei o quê, às vezes, dando só um exemplo aqui. Então ele vai lá e ele corrige para mim, muito bem, é ótimo. Mas a minha preocupação é em relação ao conteúdo, né? Até que ponto o aprendizado ali foi prejudicado ou não foi. Então esse é um dado que eu achei que é bem interessante. Antes de a gente fazer uma pausa, e eu vou vir aqui para o chat, a gente conversar. Bom, tem vários problemas, né? Vários riscos. A gente tem falado sobre isso: prejuízo de atenção, memória, sono, impacto no humor, na saúde mental, alteração até no desenvolvimento, de repente até questões neurodegenerativas. Enfim, tudo isso a gente falou bastante. Mas, pessoal, é inegável que tem benefícios também. Olha só, a gente está aqui diante de uma tela, pessoal. Nesse momento, pô, o Clube das Sinapses só existe por causa da tela, entende? E é um projeto que eu curto, um projeto que me leva a aprender. Espero que leve vocês a aprender também. Não tenho dúvida que está levando vocês a aprender coisas aqui, quem está acompanhando e tal, né? Então, pô, tem benefícios também. A gente tem acesso à informação. Aqui, ó, isso aqui é acesso à informação total. Acesso mais rápido quando precisa também, né? A gente tem as conexões sociais ampliadas, né? A gente tem essa possibilidade de fazer grupos da vida real através das telas, né? Aqui a gente é um grupo social, de alguma maneira, que tem uma coisa em comum, que é a gente quer fazer novas sinapses juntos, a gente quer aprender junto, entende? A gente tem uma possibilidade de aprendizado real aqui. Então tem benefícios, pessoal. Não é dizer que não tem benefícios, tem benefícios, inclusive para crianças, para adolescentes. Pô, veja minha filhinha de 5 anos às vezes, jogando um joguinho que recruta muito capacidade cognitiva dela. O jogo do sete erro, por exemplo, é total atenção, entende? É observação, memória, tá exercitando a memória, o joguinho de memória, tal. Então, cara, tem muito benefício. Eu não estou querendo jogar na lata do lixo tudo isso aqui. Bem pelo contrário. Eu só estou querendo dizer que a gente pode tentar, talvez, com discussões, com ciência, né, com tomadas de decisão em conjunto, né, com estratégias, com base na ciência, a gente pode otimizar ao máximo esses benefícios, tirar o máximo proveito e tentar diminuir ao máximo os riscos. Vamos estar completamente sem risco? Não, nunca. Vamos ter só benefício? Não, nunca, mas que na balança o saldo seja positivo, né? Então o uso consciente, o desafio é esse, um uso consciente, moderação, educação digital. Quem tem criança sabe o tamanho desse desafio. Não é pouca coisa, é muito grande esse desafio. É gigantesco, difícil pra caramba. Mas tá aí, tá posto, né? E é para isso que servem os desafios, para a gente vencer eles através de muita discussão, consciência e tudo isso. Então, mais um momentinho aqui para a gente trocar uma ideia. Quando a gente fala de risco e benefício, onde cada um de vocês se percebe hoje? Eu não sei, pessoal, eu estou bem em dúvida aí. A minha relação com isso. Eu acho que a minha relação ainda talvez é mais positiva, porque eu faço bastante coisa aqui, né? Isso aqui é um exemplo. Coisa que eu considero positiva, mas também tem uma relação tóxica aí, tem uma relação ruim, certeza absoluta. O uso de tela está mais para aliado ou para inimigo? Que pequenas mudanças no cotidiano poderiam transformar o uso de telas em algo mais consciente e equilibrado? Enfim, quero ler aqui o chatzinho, escutar vocês. Alguém queira falar, fica à vontade aí para falar. Deixa eu ver. Rafa, Fala, fica à vontade. tu tinha falado lá no começo sobre o impacto, principalmente na infância e adolescência, né, do uso de telas, né, do TikTok, do ChatGPT, e isso vai formando um ciclo, né? Que, por exemplo, ao passo em que eu utilizo mais tela e que, por exemplo, tem aquela questão de disparo rápido de dopamina e vício e tudo mais, eu vou me tornando menos tolerante a coisas que exigem mais tempo e exigem mais dedicação. Quando eu fico mais intolerante a esse tipo de conteúdo, eu vou buscar coisas mais rápidas. E eu tenho percebido isso justamente no contexto acadêmico, né? Os alunos que eles descaradamente, nem escondem mais, né? Que utilizam o chat GPT, que fazem pesquisas bastante superficiais e muitas vezes nem leem os artigos que eles dizem que leram, são os alunos assim que têm tido um desempenho menos, sabe, um desempenho menos relevante, eles não conseguem nem interpretar muitas vezes um texto. Aí ficam mais intolerantes a essa frustração, se deprimem e vão buscar novamente e ficam Sim, nesse sim. ciclo, cara. Isso que eu acho bastante complicado nesse uso de tela, né? É um ciclo muito parecido com o uso de drogas, né? Tipo, a pessoa lá tá usando uma cocaína da vida, né? Tem aquele boom, aquele prazer, aquele negócio. De repente tem aquele down, assim, né? Vai pra uma depressão lá fodida e tal. E daí ela vai usar porque ela não quer sentir a depressão, já não é mais pelo prazer. E daí vai. E vira um ciclo muito doido. Faz sentido, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista aí, Cleito. E eu acho que faz sentido, sim.
E até falando assim, pô, pessoal, é muito perceptível, quem é professor sabe, é muito perceptível o trabalho que veio com esse tipo de ferramenta, assim, porque, porra, vem muito bom, né? E não é assim, nunca foi assim. A pessoa tá no processo de construção, tal, a não sei que ela seja uma pessoa que já tem um processo, que já tá ali fazendo a graduação, mas tem uma história antes, enfim, que daí é ok. Mas no geral, não. E tá tudo certo, tipo, naquela fase da vida, da formação, é pra vir um pouquinho ruim mesmo, é aí que vai crescer, entende? Mas quando vem assim, bom demais, assim, perfeito, porra, né? Tá usando o chat GPT. Eu tô lendo uma dissertação, às vezes eu vejo uns probleminha de concordância e tal. Opa, aqui tem uma pessoa, um humano fez isso aqui, entende? Mas, né, a parte gramatical é um ponto que eu acho que a gente pode tirar bom proveito, assim, fazer uma correçãozinha. E outra coisa. Isso aí que tu falou, né, que a pessoa leva esse ciclo vicioso, ela não vai desenvolvendo essas habilidades cognitivas, que é um problemão, porque lá no final é sempre a mesma coisa, o Cleito. A avaliação de verdade, tem o que vai, é a vida, cara. A vida vai cobrar, a vida cobra. Seja do ponto de vista de conhecimento técnico, né, da profissão que tu está exercendo, seja do ponto de vista do que tu falou, de resiliência comportamental e tudo mais. A vida vai cobrar. Tu engana todo mundo, a ti mesmo, inclusive, mas tu não engana a vida. Entende? Isso para mim é muito claro, muito claro. Quantas vezes eu me enganei e a vida chegou, né? E pá, ei, real, Rafael, né? Não é assim. Daí o cara, né, tem aquela baqueada, assim. Mas é isso, Cleito. Faz parte. Mas bem interessante essa tua observação. Acho que cabe um estudo, inclusive. Inclusive, tipo, eu fiz o meu Enem em 2019, né? O Enem efetivo, né? Que eu fiz em 2018 de teste, mas o que aliás, em 2020. E eu lembro até hoje o tema, e se tu pedir, por exemplo, as referências que eu utilizei na redação do Enem de 2020, eu vou saber dizer. Agora, se tu pede, por exemplo, quando surgiu o ChatGPT, eu não vou mentir, eu usei, por exemplo, numa Claro. A1, eu não vou saber citar o que que eu utilizei na 1, tá Sim, ligado? sim, sim, E, sim. cara, o dano na memória que isso causa, se, por exemplo, para um exemplo simples, isso já é visível, imagina para questões mais complexas, né? Sim, sim. É, tipo, uma coisa que a gente, né, na correria não faz tanto, eu tinha que fazer muita frequência resumo, né? Resumo para apresentar no congresso, resumo para isso, resumo. Pô, cara, e era a cabeça que tinha que fazer o resumo. E um resumo é uma coisa que recruta uma atividade cognitiva muito interessante. Tu tem que sintetizar, tem que escolher o que é mais importante e tal. Nossa, isso é uma parte cognitiva muito bacana, entende? Desenvolve muito. E daí nas correrias do dia a dia, às vezes agora, tal, tô com um projeto, né, tem que fazer um resumo. Cara, o ChatGPT faz um resumo muito bom, muito bem, né? E, pô, deixei de fazer um resumo pela minha cabeça. Um resumo que eu levaria, sei lá, 1 hora para fazer, mas fez em segundos, né? Mas na correria. É isso que a gente tem que discutir também. Não dá para discutir tudo isso que a gente está discutindo sem discutir a loucura que virou a forma de viver, entende? A sociedade, tá todo mundo, tá tudo sendo exigido num tempo que não é humano o tempo das coisas atualmente, entende? Eu tenho que dar conta de coisas que humanamente é impossível, com 24 horas, com a mesma capacidade cognitiva, é impossível dar conta. Impossível, pessoal. Entende? E daí eu sou obrigado a usar de ferramentas que fazem eu ganhar, otimizar esse tempo. É o que eu faço, cara. É o que eu faço. Eu uso o ChatGPT para otimizar tempo. É isso. Tipo, ao invés de eu escrever um e-mail, que eu ia escrever um e-mail para vocês, convidando para vir aqui no curso, pô, eu ia levar, sei lá, uns 15 minutinhos que fosse para escrever aquele e-mail, dar uma lida ainda. Cara, eu não vou escrever esse e-mail. Entende? Cara, eu boto ali o que eu quero, a minha parte pessoal, tem que ter o meu toque pessoal. Ó, eu quero que seja um e-mail assim, assim, assim. Mas, pô, escreve um e-mail pra mim, cara, que vai ser 1 minutinho, assim, eu posso lá corrigir a tese de doutorado que eu tenho que ser banca depois, né? É foda. Tem que discutir isso. A sociedade tá meio maluca, né? A gente tá maluco. Rafael, Fala, Léo. e eu vejo de uma forma, por outro lado, né? Você tem uma precarização daquilo, não uma precarização, uma desconsideração do pensar, né? Tipo, quem fez um trabalho autoral acaba sendo tem um julgamento de um trabalho às vezes pior. E, na verdade, Sim, aquele sim, trabalho teve pensamento, né? Na hora sim. que você padroniza tudo numa inteligência, que não é nem inteligência, nem é artificial, né? Então, assim, coisas que não tem um pensamento novo ali, né? Mas tá um trabalho bonito, tá, né? Colheu, Sim. colheu referências interessantes e tal, e acaba se valorizando aquilo que não tem pensamento, de fato, né? Então, assim, eu fico vendo um pouco tem um pouco essa preocupação, às vezes, muitas das coisas, e no trabalho no serviço público, por exemplo, a gente está tendendo a caminhar para uma gestão mais por resultados, né? E mostrar, e basicamente, a gente tem um programa de gestão, né, que se volta para os nossos produtos, né, do nosso trabalho. E cada vez mais
tecnologias vão entrando e o que acontece? Muitas das vezes você vai colocar lá já X horas para cumprir, ou nas empresas mesmo, mas já contando que você vai usar IA, entendeu? Então, aquela pessoa que vai fazer com a própria, com o seu próprio pensamento, seu próprio raciocínio, vai demorar mais em entregar. Vai ser um mau funcionário esse? Sim, Esse que realmente usou o pensamento para fazer o trabalho, esse vai ser considerado lento, lerdo, né? Porque sim, hoje a natureza não é mais se pensar na qualidade em si, mas no resultado e na rapidez do resultado, né? O que a gente acaba vendo mais. E é uma precarização absurda, né? Então, assim, isso também, acho que reforçando a tua preocupação, eu vejo também esse lado também de você generalizar uma forma de fazer, uma forma de trabalhar que é precarizante e ao mesmo tempo ignora e julga aquele que procura fazer com a sua autoria e vai ser o lerdo, né, na história. sim. Ô, Léo, e isso, né, a gente está recompensando, né, as pessoas, mas isso, né, é mais do mesmo da história da humanidade, né? No nosso mundo capitalista, quem é que a gente recompensa? Quem são os grandes ricaços do mundo, os bilionários? Olha o comportamento dessas pessoas, olha a moral dessas pessoas, né? Pô, a gente a vida toda recompensou errado. Né? Ao invés daquela pessoa massa, tal, legal, ser, né, com mais grana, não, às vezes é, mas é raro, a maioria não, muitas vezes, né? Então, nesse caso aqui, é mais ou menos a gente seguindo no mesmo caminho, É provavelmente. inversão de valores, né? É, isso aí. Show. Deixa eu ver o que tem aqui no chat, se alguém quiser falar, fica à vontade. A Roberta falou: configurei um temporizador de rede social. Eu descobri um para crianças, para eu controlar das crianças e também o meu, né? Numa palestra que eu fui. E achei bem bacana. Não é um temporizador, só é um controle geral. Tem até a versão paga. Nossa, muito bom. Eu só não lembro o nome e ele tá no meu celular e o meu celular tá fazendo a imagem que eu não consigo pegar agora. Mas tem uns bem interessantes. Ó, a Carmen colocou, ligar para pessoas era normal, hoje ficou raridade, tudo é pelo WhatsApp. Eu brinco, né, que no celular no começo ele só ligava, depois veio o SMS e tal. Hoje ele até liga se quiser, mas ninguém mais faz isso, entende? Porque faz um monte de outras coisas. O Alisson trouxe aqui o Sapolsky é um ator muito bacana, eu e o Alisson já conversamos sobre um livro chamado Comporte-se, né, que é interessante. É, que ele coloca aqui, traz um livro Comportes, que os jogos violentos são mais prejudiciais para crianças que já têm uma predisposição para agressividade, sobretudo para justificar a violência. Por exemplo, o herói que bate no vilão, a criança pode perceber que ser violento seria justificado. Boa, Alisson, não sabia disso. Eu não li esse livro ainda, tenho que ler. Nem comprei ele ainda, quero comprar. Esse é um livro que é daqueles que tem que ter, tem que ler. A Carmen colocou, então, professor nota 1000, brigadão, Carmen, fico feliz. A Carmen colocou também, professor, você poderia fazer uma palestra sobre IA? Eu não sei nem usar. Entrei na faculdade, agora estou no primeiro semestre. Tudo mundo novo para mim. Carmen, se eu te disser que eu sou um analfabeto digital, eu não sei usar direito também. Eu certamente eu uso muito pouco do que ela me oferece, muitíssimo pouco também. Se tiver essa palestra, eu vou para aprender. Porque a primeira vez que eu usei o ChatGPT foi quando eu era aluno de psicologia. Ó, Cleito, aluno é tudo igual, cara. Quando eu era aluno de psicologia, nossa, numa situação de fim de semestre, com 1 milhão de coisas, pessoal, 1 milhão de coisas de trabalho e tudo mais, foi justamente isso que eu fiz. Tinha um livro lá em inglês que tinha o que eu queria para um determinado trabalho, mas ó, eu que busquei tudo, pelo menos a referência e tal. E eu tinha que resumir esse livro, pessoal, ou pelo menos uma parte dele, né? E traduzir ao mesmo tempo. Deu, cara, isso vai demorar a ser feito, eu não tenho esse tempo, eu tenho que entregar esse trabalho hoje. Então, esse chat GPT que a galera anda falando aí, será que ele faz isso? Olha só, não sabia nem direito o que ele fazia. Peguei, dei um Ctrl C na parte que eu queria, joguei lá, por favor, traduz e resume para mim. A hora que ele devolveu, caraca, isso aqui é perigoso. Porque ele fez muito bem feito. E ali eu comecei a usar. Mas até hoje, eu devo usar quase nada, cara. Eu uso muito mal, Carmen. Eu também não sei usar direito. Entende? Tem gente que controla a finança da vida pessoal, tudo por ali. Eu não sei, tem um amigo meu que ele fez um, sei lá como, uma parte lá do ChatGPT, que o ChatGPT fica todo dia dando um rastreio e avisando pra ele onde que tem promoção de passagem aérea. Eu, caraca, cara, é um assistente de viagem também, dá pra ser. Entendi. Eu não sei fazer nada disso. Eu sei fazer o básico. Organizar aqui umas aulinhas, tal, né? Fazer uma correção de inglês. Então eu não sou a melhor pessoa, Carmen. Mas eu acho que é bacana. Ah, tem uma. A próxima encontro do Clube Decenal vai ser com alguém de fora, que ela vai falar sobre como. É bem interessante isso, ah, como construir um artigo científico, como buscar, tal, tudo isso. E ela usa muito bem essas ferramentas. Até vou falar para ela, a Mariane, ela é doutora, tal.
a Mariana Goldin. E eu vou falar para ela, de repente, se não dá para trazer essa questão, que ela já iria trazer, provavelmente. A Isadora, você teria alguma referência ou poderia falar mais sobre como afeta na vida de idosos? Estava pesquisando sobre o assunto recente e vi um material falando sobre a quantidade de idosos que desenvolvem fobia de ficar separado do celular. Me interessei pelo assunto, mas quando pesquiso sobre não acho muitas coisas. Eu foco na grande maioria. Cara, muito bom tu trazer isso, Isadora. Realmente eu deixei isso de fora aqui. E hoje, quando eu estava aqui falando, eu lembrei disso, quando eu falei ali das faixas mais, eu falei, pô, Rafael, mas os idosos também. Porque eu já vi também algumas coisas em relação a idosos. Tem que dar uma vasculhada para achar essas referências de novo, tal no sentido de uma dependência ali e tudo mais, como tu falou, e até no sentido de golpes. Os idosos são mais inocentes, né? Para isso, de alguma forma, assim. E eles acreditam mais em algumas coisas. Porque eles acham, né? Ainda mais com esse negócio agora de inteligência artificial fazendo vídeo aí que é real praticamente, né? Então, cara, vem uma pessoa lá com a voz do Elon Musk, como a gente viu, ele acredita que ele tá falando com o Elon Musk, algumas coisas assim, entende? E daí aplica golpe. E então essa distinção entre real e golpe entre os idosos é um pouquinho mais difícil, ao que parece, e é onde pode ter problema. Daí isso gera depressão, né? Pô, cair num golpe, e tudo mais. Isadora, muito bom. Eu não trouxe aqui, não me vem de cabeça assim, mas vale dar uma pesquisada. Eu vou ver alguma coisa, qualquer coisa tu me manda uma mensagem também, fica bem à vontade. Professor, Se eu achar alguma coisa, eu cobro lá no grupo. Fica à vontade, Ana. eu não sei botar a mãozinha, Ah, então tá. Fica à eu vontade. falei para tentar. Em relação a essa questão dos idosos, eu tenho um estudo que está em andamento, eu já entreguei um TCC, mas eu faço psicanálise e eu estou estudando e sigo estudando a cibercondria, né? Que é Sei. exatamente onde os adultos, eu trabalho com adultos e tal, fiz um questionário e tal, pré-formatado, que tem a nível assim mundial pouca coisa sobre isso. Então, acho interessante falar que a relação da internet com as pessoas que chegaram antes dela, os adultos, os idosos que estão agora consumindo esse material, né, que tem a ver com o conteúdo e não com esse tempo de exposição, está muito relacionada a essas questões de procurar sobre informação em saúde excessivamente, sem o devido, por exemplo, diagnóstico correto e começar a sentir que tem problemas de saúde porque está ouvindo alguém que até é da área da saúde, mas está exagerando nas questões. Então, qualquer sintoma que eu tenha, vou lá na internet, procuro. E aí lá na internet vai dizer, ou mesmo agora pior ainda com as IAs, né? A IA te dá diagnóstico, qual é o exame que tu tem que fazer, qual é o remédio que tem que tomar. E as pessoas estão ficando cada vez com mais cibercondria, né? Que é o uso excessivo da internet em busca de problemas de saúde. Esse é meu trabalho, Que tem massa. pouco assunto no mundo ainda, e no Brasil, eu tentei fazer uma prevalência de cibercondria no Brasil, que está aumentando cada vez mais. Em média, já 30% das pessoas procuram excessivamente respostas para problemas de saúde. Então, os idosos têm essa suscetibilidade, Sim. mais do que os outros, que é a questão de tô com uma dor aqui, vou lá ver o que é, e aí tomam suplementos demais, tomam remédios demais, hiperdiagnosticam, então bem complexo isso também, né? Essa é uma pequena área dentro de todo esse contexto nocivo da internet. Que massa, Ana. Quando eu digo que esse grupo aqui é show, é disso que eu tô falando. Pô, obrigado por compartilhar isso. E, nossa, faz tudo sentido isso que tu falou. Inclusive, assim, ó, se tu quiser, em algum momento, quando tiver esses resultados e tal, apresentar aqui, né? A gente tem uma sessão que é o Synapse Journal Club, que é para apresentar artigo científico e tal. E pode ser um pré-print, não precisa ser um artigo publicado, entende? E a Sim, minha ideia sim. é que seja apresentado pelo autor, pela autora, assim. Então, tens o Ah, espaço eu acho aberto. que sim, eu tenho bastante material e posso um Vamos. dia, né, que tiver aí um espaçozinho, Ô, dar vamos uma conversar, só agradeço, o contribuída. pessoal tem certeza que vai curtir também. E assim, tu falou, né, essa questão,
isso é muito real mesmo, né? Tu falou um problema que eu pensei, caramba, é verdade. Eu acho que a IA pode ser bem utilizada nessa questão de diagnóstico, mas daí não por qualquer um, entende? Tem uma IA específica que pega um exame de imagem lá e vai ter um olhar muito mais apurado do que um humano para ver um início de tumor, umas coisas assim. Eu acho que nesse sentido a gente pode tirar o bom proveito. Aquele negócio, né? Do bom proveito. Mas agora uma pessoa qualquer, numa ferramenta dessa, receber uma coisa que tem sido feito bastante, Ana, e que tem sido uma discussão dentro da psicologia muito importante, é a psicoterapia com IA, entende? A galera usa o ChatGPT como psicólogo. E, cara, isso Tem uma IA só de psicanálise, onde você fala com Freud, fala com Lacan nossa, é e tentador, né? com Falar com Freud. Winnicott. Só que eu baixei para ver qual era isso, né? E aí, assim, é uma loucura, E deve ser não legal, dizem isso que é o nada, problema. mas, Não? sabe, para tua experiência pessoal não funciona, Sim, entendeu? sim. Mas, enfim, existem, né? E é tentador. Mas já é uma preocupação isso, né? Pessoas estão Uhum, usando IA para tratar da saúde mental, né? Estão usando os exato. seus. É um problemão. E esse negócio de, a pessoa, escuta às vezes pessoas da área da saúde nas redes sociais. Cara, o que mais tem é gente da área da saúde falando besteira. E muita besteira. Eu fico apavorado às vezes, pessoal. Eu fico apavorado. Porque a gente que é do universo da ciência, que acaba, né, tendo ali o privilégio, que eu digo, de autonomia, de tu ir no artigo científico, de tu ver o que está se falando, tu construir o teu próprio conhecimento com base no que tu aprendeu, né, que é a fazer isso. E ontem mesmo eu recebi um médico, um Instagram de um aluno, falando: Olha aqui, professor, quanta besteira que ele falou na área da psicofarmacologia, né? Que é bem minha área ainda. E daí, pô, o médico cheio de seguidor, tá? Eu falei: Nossa, cara, chega a dar uma raiva por dentro, assim, né? Então, o que mais tem é gente falando besteira. É perigoso mesmo, cara. Show, Ana. Brigadão. Deixa eu ver o que mais tem aqui no chat. O Cleito colocou modernidade líquida de Bauman, é verdade. Esse cara volta e meia volta nas conversas aí. Rafael, eu trabalho na sala do AE, não sei o que que é, desculpa minha ignorância. Gi. E percebo claramente a diferença de quem faz uso de telas, mas percebo que os pais deixam usar sem limites. Não incomodam? Minha dúvida é: como trabalhar com os pais? Ei, tu falou um ponto extremamente importante. A educação não é com as crianças, né? A educação é com os pais, muitas vezes. Cara, tem gente que deixa realmente criança ficar o dia todo na tela. Eu fico muito apavorado, muito. Aqui em casa a gente tenta controlar isso. Se a gente é bem sucedido ou não, não sei. Espero que sim, a gente erra também, mas tem gente que não tem limite nenhum, cara. E aí é que é o preocupante, é muita gente, né? E não é por mal, é por ignorância, no sentido de que ignoram a informação, de que não sabem, tem uma vida difícil pra caramba, corrida, repito, não tô julgando, dá a telinha lá, a criança fica mais quietinho, tal. E então, não dá pra. Quantas vezes aqui em casa, às vezes, daquela loucura, aquele negócio, às vezes pedindo, daí a gente fala, dá meia hora aí, a tela pra, né, quer dar uma sossegada na cabeça. Mas o dia todo é complicado. E tem diferença sim, Gi, eu boto fé. Cleito colocou, eu vi um texto, não sei onde, que dizia que se pensar a existir a partir do momento que terceirizamos nosso processo de pensamento, deixamos lentamente de existir. Esses são os dilemas, inclusive, que têm surgido com a questão da IA, né? A humanidade, o que que vai acontecer em termos de humanidade como a gente deveria ser, enfim, tem muita coisa acontecendo nesse momento. A gente está vivendo uma revolução que eu acho que a gente nem tem noção da revolução que a gente está vivendo, assim, em termos de sociedade humana. Há quem diga que o aparecimento da IA aí depois da cognitiva, é uma grande revolução que está tendo e, né, a revolução não quer dizer que é para algo bom, quer dizer que é algo que está mudando muito intensamente. E para onde que a gente vai, não sei. Eu também sou muito leiga nesse assunto, a Daniela colocou, muito resistente, também tem que trabalhar isso. Eu também sou um pouco resistente, por isso que eu também sou um pouco mais demorado, mas tem um lado bom disso no final das contas. Nossa, isso mesmo, eu trabalho na área de saúde e ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga que colocou lá o resultado do exame e o Google deu um diagnóstico péssimo. Não, a pior merda é ver diagnóstico no Google. A gente vai de uma coceira no pé sair com câncer. E essa questão é idosa. Lembrei aqui do formulário, vai no Zap. Boa, Léo. Eu sempre esqueço disso. Atendimento educacional especializado. Show. Show, eu que agradeço. Vou pegar o. Só para a gente finalizar, mas antes já vou colocar aqui o formuláriozinho. Mas eu sempre finalizo com aquele reforço, com aquelas dicas de sinapse para além do encontro, né? Deixa eu só procurar aqui o formulário que eu já boto aqui também no nosso. Muita aba, meu Deus.
Ó, o meu analfabetismo digital só aparece nessa hora, assim, essas abas eu me confundo um pouco. Deixa eu vir aqui para vocês agora. Vou só compartilhar, então, o final aqui que eu acho interessante também, para a gente já se encaminhando. Eu sempre tento fazer esse encontro em um pouquinho menos de tempo, para ficar menos cansativo, e eu nunca consigo, mas também não tenho preocupação nenhuma de não conseguir, porque eu não estou conseguindo, porque na verdade está massa. Então, valeu, pessoal. Vamos para mais umas, né? Reforçar aí o que a gente fez de sinapse hoje, né? Muita discussão massa, mas o que foi trazido para além, inclusive, da discussão, né? Ou melhor, a discussão foi além disso, na verdade. Ó, o uso de tela começa cada vez mais cedo, a gente tem visto isso, né? A gente viu isso aqui, ocupa grande parte do nosso dia, impacta especialmente no neurodesenvolvimento infantil, mas não somente, afeta todas as idades, como a gente discutiu bem aqui. O excesso de estímulos digitais compromete a atenção, memória, sono e saúde mental, aumentando aí vulnerabilidade para ansiedade e depressão, por exemplo, né? Isso é um problemão que a gente tem que ficar atento. Telas podem funcionar como gatilhos de estresse crônico, neuroinflamação e talvez até risco de declínio cognitivo, como eu trouxe para vocês, né? É uma coisa que ainda há a se confirmar, mas os dados têm apontado por uma preocupação nesse sentido. Ao mesmo tempo também, né, pessoal, é inegável que oferece benefício, acesso à informação, conexão social, olha as conexões que a gente fez aqui, o aprendizado que a gente pode ter, né? Então tudo isso também é inegável. Então, como, né, uma reflexão final, o verdadeiro desafio está em equilibrar isso, risco, benefício, e transformar as telas em uma ferramenta de consciência, moderação e desenvolvimento humano. Porque muita coisa boa pode vir daí, pessoal, muita. Quantos movimentos importantes começam pelas telas, né, pelas redes, quanto grupos se reúnem por aqui. Então eu acho que esse é o caminho, a gente tentar usar isso. Não vai ter como não usar, e eu acho que realmente é uma coisa boa que veio, mas a gente tem que aprender a usar bem. Aqui algumas dicas de sinapse, para além do encontro, né, que eu estou costumando trazer agora. Filmes e documentários, o dilema das redes, tem no Netflix, mostra aí como o design das redes sociais influencia o comportamento, atenção, saúde mental. Dá até um medo ver esse documentário aqui. A Screenagers, não sei se é assim que se fala, é de teenagers, ó, de jovem e tela, né? Documentário focado nessa faixa aí, nos adolescentes e tela, impacto no desenvolvimento, tá no Prime Video. Childhood 2.0, minha pronúncia do inglês, qualquer coisa vocês me perdoem. Retrata aí como tá no Prime Video também, como a infância mudou na era digital, com destaque para saúde mental e segurança online. Então quem curte aí o audiovisual, filme, documentário, que três dicas interessantes. Quem curte a leitura, né? Algumas leituras aqui interessantes. Demência Digital, de Manfred Spitzer, não sei se é assim que fala o nome dele. Faz uma análise crítica sobre como o uso excessivo de tecnologia e smartphone pode afetar o cérebro e a aprendizagem e saúde mental. Eu confesso que eu não li ainda, pessoal, isso aqui, mas eu peguei, né, as referências de quem eu confio e tal, para que já leram. Então essas dicas ficam inclusive para mim, assim. Eu botei na minha lista aqui. Alone Together, que Sherry Tuckley, que investiga como a mediação digital transforma nossas relações e reduz a empatia nas interações humanas. Esse, para mim, é um dos grandes questões a ser discutida quando eu falei aqui aonde a humanidade está caminhando. A empatia é algo biológico, é algo nosso. Tem até um videozinho lá no Instagram que eu publiquei falando sobre a empatia do ponto de vista neurocientífico, assim. Quem quiser, tá por lá. Então, é muito nosso a empatia. E a partir do momento que a gente começa a se relacionar com esse universo digital de uma maneira diferente, talvez a gente comece a reduzir algo que é muito nosso. E daí, essa característica é muito humana, de outros animais também, mas no humano ela ganha uma linguagem, ganha né, toda uma experiência diferente. Aí eu começo a ficar preocupado também. E Jane, Jane, eu acho que é assim que se fala, Jane Twenge, mostra como o excesso de tela influencia a saúde mental, comportamento e valores da nova geração. Então são três livros que eu fiquei com vontade de ler, tá? E alguns podcasts aí que eu curto, eu escuto pra caramba podcast, quem é desse universo, tem alguns aqui que eu separei, que eu escutei. Tem um episódio do Mamilo Podcast, Crianças e Telas, que debate sobre o impacto das telas na infância, de uma perspectiva social e psicológica. Vou dar um Google aí, tal, procurar no Spotify da vida esses três. Aquele Naro Rudô, não sei, não escuto, não são podcasts que eu escuto esse aqui, escutei episódios assim aleatórios, esse foi um deles. Lentes que filtram a cor azul são benéficas, né? Esse episódio explica aí, ó, Léo, aquilo que tu falou, né, de um Kindle, essas coisas, explica os efeitos da luz azul das telas, suas consequências para a saúde ocular e bem-estar. E aqui é um podcast que eu escuto com muita frequência, tem, sei lá, cento e poucos episódios, eu escutei todos até hoje, sai a cada 15 dias, a Rádio Escafandro.
tem um episódio que é muito massa, que ele fala Por que você continua nas redes? É o título do episódio, né? Reflexão sobre a permanência em redes sociais e os mecanismos que prendem a nossa atenção. Muito bacana esse episódio aqui da Rádio Escafandro, tá bom? Então essas são as referências dessa aula, todos esses artigos científicos eu usei para trazer todas essas informações para vocês. Quem quiser aprofundar na Toca do Coelho, é só baixar o artigo, dar uma lida, tá bom, pessoal? E assim a gente finaliza mais um encontro do Clube das Sinapses, né? Falando aí do pixel à sinapse, os impactos, né, psicobiológicos, neurobiológicos, enfim, neuropsiquiátricos das telas no nosso comportamento, no nosso cérebro. Tá bom, meus queridos? Já coloquei o linkzinho aqui para quem quer, né, registrar presença. Quem for assistir isso aqui depois gravado, pode também acessar o link na descrição. Quem puder dar aquela força, divulgar o projeto, dá um printzinho da tela, comenta lá quando for publicar. Quem está nesse universo, né? Que não é privilegiado igual o Léo, que não se mete nesse universo, mas quem está nesse universo, dá um printzinho, compartilha lá, me marca, que isso ajuda pra caramba. Tá bom, pessoal? E era isso por hoje. Obrigadão por vocês estarem aqui. Fico muito feliz. Isso aqui não existe sem vocês, tá bom? Tamo junto. Até o próximo encontro com a Mariane Goldin, provavelmente. Falou. Bom fim de semana.